Amém. Então, hoje, módulo 3, aula 9, são cartas de Paulo a Timóteo, são duas cartas de Paulo a Timóteo e uma carta a Tito. Geralmente, até hoje, nós estudamos cartas que Paulo enviou para as igrejas. Excepcionalmente, essas últimas cartas que ele enviou foi a Timóteo, duas cartas a Timóteo e Tito. A primeira carta a Timóteo e Tito, mais ou menos, foi escrito em períodos parecidos. Ele estava, quando Paulo foi preso lá em Roma, ele tinha uma prisão tipo domiciliar, então ele era meio livre durante muitos anos. Então ele tinha liberdade de ministrar, de pregar a palavra. E só que na segunda carta a Timóteo, que foi a última carta que Paulo escreveu, ele tinha sido preso novamente, só que encarcerado mesmo na época de Nero. Inclusive ele morreu nesse período. Ele sabia que ia ser morto por Nero. Então é uma carta muito mais de despedida, porque foi a última carta de Paulo, segunda carta a Timóteo, tá bom? Então mais ou menos esse é o histórico dessas cartas de Timóteo e Tito, tá bom? Até hoje nós estudamos várias cartas, a maioria das igrejas nós já estudamos, né? Ficou pendente a carta a Tiago e 1ª e 2ª Pedro, que não são de Paulo, tá? Hoje nós vamos estudar 1ª Timóteo, 2ª Timóteo e Tito. Eles eram discípulos, eram alunos de Paulo. 1ª Timóteo. Deixei o resumo aí para vocês estudarem um pouquinho. E começa assim. Nas outras cartas, Paulo dizia assim, Paulo, chamado apóstolo, e nessa carta, uma das últimas cartas, 1ª Timóteo, já diz, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Então, existe o período de chamado, mas também existe o... Olha como demora, né? Ele era chamado a ser apóstolo e na segunda carta ele já tinha, não era só o chamado de apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho. Bem, se fosse no Antigo Testamento, geralmente o rei passava para o filho a descendência, o reinado. Já no Novo Testamento, Paulo provavelmente, a gente não sabe se ele teve filho, né, se ele era viúvo ou não, mas provavelmente ele foi casado. E mesmo os discípulos, 12 discípulos, 70 discípulos, não é citado muito ou quase nada, eu não identifiquei a citação dos filhos dos apóstolos. Então, no Antigo Testamento, a descendência era transmitida de pai para filho para neto, né? O ministério reinado. Já no Novo Testamento, o repasse é espiritual, tá bom? Por isso ele chama assim, a Timóteo, meu verdadeiro filho. Ele não é filho natural, filho espiritual, tá bom? Na fé. Ele cumprimenta a graça. Vocês notaram aí, na graça e paz, ele coloca aí, graça, misericórdia e paz, da parte de nosso Senhor, de nosso Pai e da Jesus Cristo, nosso Senhor. E nessa carta de Paulo, é como um pai tivesse orientado o filho como que ele vai conduzir a igreja de Jesus, como que, Timóteo, é assim que você vai conduzir. Ele orientou de pai para filho como orientar o seu próprio ministério e como conduzir a igreja de Cristo, né? Ele diz assim, olha, como te roguei quando parti da Macedônia que ficasse em Éfeso para advertir, avisa alguns, que não ensinem outra doutrina. Olha a ênfase que ele dá.
Não se deem a fábulas. Hoje é utilizado muito esse termo de narrativa. Na política eles usam muito, na televisão se fala muito em narrativa. É fábula. E que não necessariamente é verdade, né? Então se monta uma história para justificar um conceito. Isso eles faziam demais na época de Paulo, tá? E isso que ele está alertando aqui. Não se dê a fábula ou genealogia interminável, que mais produz questões, e isso não edifica. Isso não traz crescimento, não cresce o amor, não cresce a unidade, não cresce a amizade, não cresce nada, né? O ensino correto edifica, traz crescimento, mas essas fábulas ou discussões narrativas não dão em nada, né? E ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. De que, desviando-se alguns, o quê? Da fé verdadeira e sincera. Então, entraram em fingimento, desviaram alguns da fé, do ensino correto. E como se desviaram, eles começaram a entrar em vãs contendas, ou seja, divisões. Então, ele diz, toma cuidado, Timóteo, não fica entrando em assuntos que geram polêmica, narrativa e que não são ensinos doentes. Tá? E alguns, ele diz, se desviam, querem ser mestres da lei e não entendem nem o que dizem, nem o que afirmam. São narrativas. Tá? Então, ele diz, cuidado com isso. Tá? Diga não a discussões ou narrativas inúteis. Aí eu coloquei um cartão vermelho e amarelo, e lembrando futebol, tá? Dei um cartão vermelho a discussões que não levam a nada, a narrativas que são distorções da Bíblia, tá? Muita coisa que se ouve, a gente tem que ter discernimento, tem que ter domínio da Bíblia para saber, isso é uma distorção, tá? Existe, claro que existe, tá? Isso Paulo disse a Timóteo, filho, não cai nessa, senão você vai virar um fingido, tá? Cuidado por quê? Aí ele cita duas pessoas. Conserva a fé e a boa consciência. Porque alguns deixaram e caíram nessas narrativas, rejeitando a sã doutrina. De repente, a pessoa começa a rejeitar a doutrina, a sã doutrina, né? Que é a palavra de Deus. Né? Fizeram o quê? É como eles tivessem pulado do barco, caem no mar e eles vão se afogar naturalmente. Né? E diz, alguns fizeram naufrágio da fé, ou seja, pularam no barco, caem no mar e vão morrer. Entre eles foram Himeneu e Alexandre. Nesse caso, geralmente quando Paulo cita esses nomes, provavelmente eram líderes muito fortes. Paulo, eu vou chutar, hein? Se Paulo abriu igrejas em 10, 20 locais, os 20 locais, se ele colocasse um líder em cada local, porque geralmente tinha um líder como fosse um pastor sênior de cada localização, né? Talvez esse Himeneu Alexandre fizesse parte de uma das cidades, que igreja naquela época eram cidades, eram enormes. Tá? Himeneu e Alexandre provavelmente pode ter sido, pode não, foram os companheiros de Paulo, e Paulo teve que entregar, isso daí, olha que não digo ousadia, é a autoridade de Paulo. Ele teve que entregar Satanás, ele entregou esses dois para Satanás, para que eles parassem de blasfemar. O que é blasfemar? A palavra blasfemar significa, são palavras injuriosas contra a pessoa ou coisa respeitável. Ou seja, eles eram muito contra o apóstolo Paulo, seus ensinos, de repente começaram a falar mal, provavelmente, do corpo de Cristo, da igreja, e isso ele diz, toma cuidado, não vá contra a sã doutrina, é como você estivesse pulando o barco e você está querendo se suicidar. Tá? Então, Paulo traz esse temor de Deus. Tá? Temor a Deus sempre, tá? Sempre. Medo a gente só sente quando a gente apronta contra Deus. Tá?
Quando a gente faz coisa errada, claro, dá pavor, tá bom? Mas a gente tem que ter temor de Deus mesmo, tá? Agora, quando a gente está em paz, a gente não sente medo, só temor de Deus sempre. E olha a importância, então, da intercessão. Ele cita assim, admoesto, pois, que se façam deprecações, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens, pelos seres e todos que estão em iminência, pelas autoridades, para que tenham uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Ou seja, que tenha uma equipe de intercessores, que tenham pessoas levantando as mãos. Lembra no Antigo Testamento, quando Arão e Ur levantavam a mão de Moisés? Quando Moisés estava de mão levantada, quando a sua liderança estava de mão levantada, o povo vencia. Né? Eles sabiam da autoridade que Moisés carregava. Né? Então, eles queriam que, de fato, Moisés não parasse de ficar de mão levantada. Tá? E, no Novo Testamento, transportando para o Novo Testamento, mãos levantadas. É a intercessão da igreja do Senhor. Muitos foram levantados para isso. Inclusive, nós temos o 24 horas de oração e intercessão, liderada pelo Paulinho e com a ajuda do Denis. Tá? Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Que, do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje honesto, tal. Mas, como convém, a mulher faz que sejam decentes, todos sejam decentes. É isso que eles estão dizendo. Que os intercessores têm que ser pessoas do bem. Ele está falando de si agora um pouco. Tá? Uma coisa que Paulo, olhando para trás, ele diz, dou graças ao que me tem confortado a Cristo Jesus nosso, porque me teve por fiel pondo-me no ministério. Ele se sente privilegiado. Poxa, eu me sinto privilegiado de ser colocado no ministério. Ele passou fome, apanhou por causa do ministério que ele tinha. E ele diz, puxa, que privilégio que eu tenho. Né? A mim, que antes fui blasfemo, eu fui perseguidor, injurioso, mas alcancei misericórdia porque fiz ignorantemente na incredulidade. É importante, às vezes, que depois de tantos anos, no fim do ministério de Paulo, ele olhava para trás. Para quê? Para que ele nunca se envaidecesse de nada, tá? Ele tem que saber as origens dele. Ele não era nada. Deus o levantou. Né? Ele se manteve fiel até o fim. Ele sabia de onde tinha... Ele se confessava, eu fui injurioso, sim, eu xingava mesmo. Eu falava mal, mas agora não. Eu me sinto privilegiado. Às vezes olhar para o passado faz bem para que a gente não se afunde no futuro, tá bom? Para se manter humilde na casa do Senhor. Ainda sobre o problema de autoridade, recomendação de Paulo a Timóteo em relação a relacionamento até de mulher e marido no ministério. Como que fica o papel da mulher? É importante? Claro que é. Mas uma recomendação que ele dá e a gente utiliza até hoje na igreja cristã, tá bom? Qual? A mulher aprende a ensinar com toda sujeição. O contexto não permite, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, ou seja, que não haja inversão de autoridade. Que o homem tem que ter Cristo como cabeça e que a mulher não seja chefe do marido, tá? Espiritualmente dizendo, tá bom? Então, que não haja inversão de valores. Tá? Não existe inversão. Por exemplo, não convém que a líder seja a pastora sênior me comandando, no sentido espiritual, tá bom? Então, ele diz, não, que a mulher não exerça autoridade, não que ela não tenha autoridade, mas que ela não seja autoridade sobre o seu marido, tá bom? É mais nesse sentido que nós cremos. Ele também fala de mediunidade. Né? Médium quer dizer, em latim, mediador, aquele que fica entre uma pessoa e a outra. Aqui ele está falando mediador entre o homem e Deus. Quem está no meio? Né? Porque o mediador faz o meio de campo entre o mundo espiritual e a pessoa.
E aqui diz, só existe um médium que liga o homem a Deus, que é Jesus Cristo. Existem muitas portas, muitos ensinos, outros dizem todos os caminhos levam a Deus. Não é verdade, tá? Tem muitas portas que levam a Deus? Não, tem uma. Aqui que está dizendo. O único, existem muitos médiums, sem dúvida, muitos. E Maria? Não, Maria é uma boa pessoa. E João é boa pessoa. Pedro também é um legal, ele é muito legal. Mas não são mediadores. O único mediador é Jesus Cristo. É o único que vai pegar você e levar para o nosso Deus. E o nosso Deus, por outro lado, se você for para Jesus Cristo, ele vai pegar o Espírito Santo dele e ele vai colocar no seu coração. É o único caminho que vai te levar à eternidade, que vai te levar ao verdadeiro Deus, tá bom? É isso que Timóteo diz. Não tem outro caminho. Não é o pastor? Claro que não. Muito menos. Tá? Muito menos. Tá? Às vezes a gente endeusa uma pessoa. Nem pensar, gente. Nem pensar. Né? Para eu me achegar a Deus, eu preciso da oração da pessoa. Não, às vezes a oração do pastor ajuda, mas muito mais se você for batizado no Espírito Santo, você orar em línguas. O próprio Deus intercede por você. É muito mais eficaz. Tá? Você pode, como filho, você tem direito de ir direto a Deus. E quem que é o mediador? Jesus Cristo, por isso que ora em nome de Jesus, tá bom? Ele diz, e se alguém deseja, Timóteo, e se alguém deseja, olha, vai preparar a igreja, tá? Cuidar da igreja do Senhor, excelente. Excelente se as pessoas quiserem crescer na igreja, né? E se tornarem episcopos, ou seja, bispos, que cresçam muito. Se você deseja crescer na igreja, eu creio que a maioria deseja, ele diz, excelente, né? Porque essas pessoas vão ajudar muita gente a entrar no céu. Mais nobre do que isso, melhor do que o médico, né? Valorizando demais os médicos, tal, que é uma classe privilegiada, mas, superior a isso, somente os homens de Deus e mulheres de Deus conseguem pegar uma pessoa e botar ele no céu, tá? Através de Jesus Cristo. Essa é uma palavra. Se alguém deseja episcopado, excelente coisa almeja. Então, Timóteo, observa bem. Observa a característica. Então, analisa. Quem vai crescer? Né? Quem vai crescer é aquele que vai permitir que Deus transforme o seu coração. Se a pessoa é teimosa e não muda o caráter, né, nunca muda ou piora, aí não tem chance, tá, gente? Porque o bispo, aquele que vai cuidar de fato da casa de Deus, que Deus vai delegar autoridade, são pessoas que são parecidas com Cristo. Tá? Seja irrepreensível. O que é irrepreensível? Não ter razão de repreender. Marido de uma só mulher. Né? É que naquela época provavelmente existia a poligamia. Tá? Ainda estava em prática isso. Então ele recomendava isso. Vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho. Se a pessoa, por exemplo, tem uma queda ao vinho, ele precisa ser liberto disso, né? Para crescer ministerialmente, né? Para crescer, ser um pastor maduro. Uma coisa é ser pastor, outra coisa é ser pastor maduro. Tá? Não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, né? Não tem briga de poder, mas moderado, não contencioso, não causa divisão. Não avarento, que governe bem a sua própria casa, que tenha seus filhos em sujeição com toda a modéstia, que os seus filhos sejam do bem, tá? Tementes a Deus. Porque se alguém não governa a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Não neófito quer dizer não seja imaturo, não seja recém-convertido, né? Porque se você levantar alguém imaturo, Timóteo, essa pessoa vai se tornar um instrumento do diabo, tá? Para que não caia na condenação do diabo, está escrito aí. Convém que tenha bom testemunho das pessoas de fora da igreja, não adianta ser bonzinho só na igreja, mas que tenha um bom testemunho fora, seja honesto fora também da igreja, tá? Para que não caia em afronta e no laço do diabo, tá? E também aqueles que
se tornarem diáconos. O diácono é tipo de um pastor-servo. Eu botei aí, é um garçom do povo de Deus. Ele tem um coração de servo, né? Ele tem as mesmas características de em parte, caracteres parecidos com um pastor, tá? Da mesma sorte, os diáconos ou servos sejam honestos, não de língua dobre, ou seja, uma vez diz uma coisa, depois diz outra, né? Não dado a muito vinho, né? Para o presbítero, não dado a vinho. Aqui diz, não dado a muito vinho. É gradativo. Quanto mais você cresce, mais o caráter de Cristo aparece em ti. Você tem mais domínio sobre os exageros da carne. Tá? Não cobiçosos de corpo torpe e ganância, a mesma coisa. Guardando o mistério da fé numa consciência pura, também sejam primeiro provados, depois sejam... se forem irrepreensíveis, sejam testados, e as esposas também sejam honestas, não fofoqueiras, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos também, marido de uma só esposa, que governe bem seus filhos e a sua própria casa. Tá? E se servir bem como diácono, adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que é em Cristo Jesus. Cremos que, se a pessoa exercer bem o papel de diácono, ele vai crescer mais ainda. Tá? Ele alerta também sobre os finais dos tempos. Ele achou que Jesus voltaria naquela época. Ele diz, cuidado, Timóteo, o Espírito Santo, sobre os últimos dias, diz que os últimos dias muitos abandonarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas, ensinos de demônios. Quer dizer, o demônio vai falar demais nos finais dos tempos. O YouTube é fácil. Você aperta no YouTube, nem tudo que se diz de Deus sobre doutrinas da igreja é de Deus. Tem muita distorção. Muita distorção. E muitos ficam chateados com sua igreja porque o pastor tal, o outro pastor falou desse jeito, é diferente. Às vezes pode ser certo ou pode ser totalmente errado. Tá? Então você tem que estar preciso na palavra de Deus. Tá bom? Pela hipocrisia dos homens que falam mentiras, existe muita mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. A mente pode ser cauterizada. O que é cauterizada? Não adianta, ele não percebe que está falando a verdade ou mentira, para ele é a mesma coisa. E não sente dor na consciência mais. Existe esse estado, muita gente não vai ter mais dor na consciência. Aprende uma vez, aprende duas vezes, não sente mais, faz coisas erradas, não sente mais. Né? Causam divisões, não sente mais. Que coisa, não pode ser assim. Tem que sentir. Enquanto você está sentindo, tem que dar graças a Deus. Tem chance ainda. Mas se não sente nada, aí ele diz, vai ter mente cauterizada nos finais dos tempos. Proibindo o casamento, ordenando a abstinência dos alimentos que a Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Então os demônios vão falar muito e vão ensinar muito também. Os demônios ensinam coisa errada. Então, cuida do seu ministério, Timóteo. Paulo falando para Timóteo ainda. Não desprezes o dom. Ele estava desanimado, provavelmente, né, Timóteo. Porque ele estava meio sozinho, provavelmente também. Porque Paulo tinha deixado ele numa igreja lá em Éfeso. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição de mãos do presbitério. Alguém te passou unção. Né? Aliás, em dezembro nós vamos passar unção. Vocês receberam unção você recebeu unção do presbitério. Provavelmente recebeu unção, do próprio Paulo. Medita nessas, ocupa-se nelas para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tenha cuidado da doutrina. Por quê? Persevera nessas coisas, porque fazendo isso, você vai persevera na doutrina correta. Se você fizer isso, Timóteo, se você fizer isso, igreja cristã, você vai salvar muita gente do inferno. Por outro lado, se ensinar coisa errada, vai botar muita gente para o inferno. Tá? Então, isso vale para os dois lados. Então, ensina, toma cuidado contigo mesmo, com aquilo que você crê e com aquilo que você ensina. Né? Se você fizer isso, você vai salvar a tua pele e vai salvar também daqueles que vão estar te ouvindo. Daqui a alguns meses, muitos vão começar a ensinar. Veja o que você vai ensinar. E às vezes eu ouço algumas coisas que não são precisas, tá, gente? Você tem que ir se ajustando, tá bom?
esse achômetro, eu acho assim, acho assado, melhor perguntar se Deus acha aquilo também, tá bom? Porque ensinos errados podem comprometer a vida não só tua, daquele que te ouve também, né? Então, e por fim, aprenda a ter jogo de cintura com todos os tipos de pessoas. Aprenda a lidar com as pessoas. Pastores, diáconos, obreiros, saiba lidar com os outros. Com todo tipo de pessoa. Não repreenda asperamente o ancião. Não fala duro, asperamente com alguém que tem muita idade, mas admoesta. Sim, corrige-o. Como um pai. Aos moços como irmãos, as mulheres idosas como mães, as moças como irmãs, em toda a pureza, ou seja, tenha jogo de cintura para ensinar. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas, mas se alguma tiver filhos ou netos, ou seja, naquela época eles ajudavam as viúvas, e quem era, de fato, tivesse alguns critérios de viúva, não todas, elas eram ajudadas. Tá? Por isso que tinham alguns critérios de ajuda para as viúvas. E aos presbitérios, aos presbíteros, que são presbíteros? Os presbíteros são pastores mais maduros. Não aceite acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Então, se a gente expõe o pecado de um presbítero, não de qualquer um, tá? Se for diácono, obreiro, tal, a gente resolve de outra forma. Nós não vamos ficar expondo, mas aqui diz, se for um pecado de um presbítero, você tem que expor, se tiver certeza e tiver testemunha, tá bom? Então, quanto mais você cresce no Senhor, você tem que estar sujeito à sua exposição. É uma bênção crescer, tá? É uma bênção, mas também gera uma responsabilidade. Qual a responsabilidade? De você ter que ser exposto, tá bom? Então a gente tem que manter, aí ele diz, não imponhas, por isso, precipitadamente, as suas mãos. E por que ele diz isso? É para consagrar pessoas. Nem participe dos pecados alheios, conserva a ti mesmo puro, não seja cúmplice dos outros. Então, você vai levantar pessoas para serem seus companheiros ministeriais, por exemplo, eles podem causar vergonha para o evangelho, e você vai sofrer por isso, Timóteo. Então, toma cuidado. Quando ele disse isso, para não se precipitar, provavelmente Paulo, por experiência própria, por exemplo, a gente já citou 2, suponha que ele tivesse 20 líderes, 2 ele já citou, que abandonaram devido a pecados bem graves, porque eles tinham uma língua que ensinava tudo errado. Eles falavam mal, eles injuriavam, eles mentiam, né? E Paulo teve que entregar esses 2 para Satanás, para eles pararem de falar. Claro que a autoridade ele tinha. Eu nunca ouvi alguém fazer isso. Se fizeram, eu não fiquei sabendo. E se fizeram com consciência, ou porque Deus mandou, tem fundamento bíblico, tá bom? Isso causa temor, claro. Então, não fica precipitado em levantar pessoas, bispos, por exemplo. Não seja precipitado de levantar presbíteros, né? Por quê? Você pode sofrer as consequências disso. Ele diz, não seja precipitado, porque provavelmente Paulo se sentiu precipitado em algum momento, tá bom? Ele diz, e por fim, agora que termina, eu acho. Se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs doutrinas de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira, espírito de loucura. Acerca de questões e contendas de palavras, os quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins, suspeitas, perversas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja a causa de ganho. Aparta-te dos tais, ou seja, fica longe desses. Quais? Que tem motivação errada, achando que o ministério é interesse próprio, o ganho, vai ganhar alguma coisa em troca. Tá? É isso que ele está dizendo. Esse pessoal é maluco, né? E tudo que eles dizem gera o quê? Divisão. O que é isso?
afasta-te deles. Que Deus nos dê esse temor. Mas é o que Paulo diz, aparta-te dos tais, não fica perto. Ministério não é negócio, não deve ser negócio. Tá? Pronto, 1 Timóteo é isso. Quando ele foi preso pela segunda vez, ele foi preso não era uma prisão domiciliar, ele escreveu essa segunda carta, foi a última carta, ele diz, a Timóteo, meu filho amado, graça, misericórdia e paz. Ele também lembra, desperte o dom que é em ti, que foi dado por imposição de mãos. O ministério, os dons, ele recebeu por imposição de mãos. E Deus não te deu espírito de medo, mas de força, de amor e de equilíbrio ou moderação. Tá? Então, se o Espírito está em você, esse medo não vem de Deus, Timóteo, né? Ele devia estar com medo. Eu tive a curiosidade de saber, na segunda carta de Timóteo, ele cita alguns nomes. Né? Bem sabes isso que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais Figelo e Hermógenes. Não diz a razão. Em 2 Timóteo 2, 17, 18, ele diz, e a palavra desses soará como gangrena entre os quais Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, mais 2 líderes, dizendo que a ressurreição já é, ou seja, eles estavam ensinando coisa errada, doutrina errada, né? E se afastaram de Paulo. Foi num período de pressão também. Paulo estava sendo preso, então muita gente ficou com medo. E, em época de crise, estamos numa época de crise, mas nem tanto assim, hein? Mas numa época que aperta mesmo, aí aparece todas as coisas. Por exemplo, Paulo ia ser morto, o pessoal já sabia, o pessoal dando no pé, tá? O pessoal fugiu. Porque Demas me desamparou, amando mais esse século. No caso de Demas, ele quis abandonar o ministério e foi curtir a vida, tá bom? Eu vou mais cuidar da minha vida. Demas. E Alexandre Latoeiro causou muitos males. Esse daí, ele diz, ele é maldoso. Ele é maldoso. Então, provavelmente, a gente citou hoje entre 8 e 9 líderes, quase metade dos líderes, né, de Paulo, ele citou pelo menos 8 ou 9, tá? E eram de peso, senão ele não citaria, não era um membro qualquer. Ele diz, ensina isso, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado. Esse daqui é o lema do nosso curso de obreiro, tá? Eu vou soltar um questionário para vocês logo, e vocês mesmos vão responder da tua própria vida para saber em que pé que você está, tá bom? Qualificação do obreiro. Procura apresentar-te a Deus aprovado, carimbado, leia toda a Bíblia, tá? Assiste todas as aulas. É o nosso critério de aprovação. Como obreiro que não tem o que se envergonhar. Eu estou sabendo que muitos estão regularizando seu casamento, estão ajustando a sua vida, e é por aí mesmo. Fechando brechas. 2. E que maneja bem a palavra da verdade, estão aprendendo no curso de obreiros, estão fiéis e estão entendendo, né? Praticando bem a palavra da verdade. Né? Não só aprendendo, mas praticando. É uma característica de um obreiro aprovado. É a qualificação que nós gostaríamos que você tivesse até o final do ano, tá bom? Ele cita de novo para Timóteo, olha, esses dias, os últimos dias serão complicados para a igreja. Porque haverá homens muito egoístas, só amando a si mesmos, muito egoístas. Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, quer dizer, são rebeldes. Ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os outros, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tem aparência de piedade, mas nega a eficácia delas. Destes, afasta-te. Ele não pode ser padrão nem exemplo para a tua vida, tá bom? E dizem, ele diz assim, olha, todos que... Se você quiser, Timóteo, viver piamente, o que é piamente? Fielmente, ser um obreiro pleno, ser um cristão pleno, verdadeiro,
com certeza você vai passar por perseguição. Se você ama Jesus, você ama a palavra e quer seguir a palavra, alguma perseguição você vai sofrer, especialmente nos dias atuais no Brasil, né? Sem dúvida, uma perseguição você vai receber, seja nos negócios, seja no trabalho, seja na escola, seja entre parentes, seja entre amigos, seja entre colegas. Sem dúvida, quem quiser piamente seguir a Jesus vai sofrer algum tipo de perseguição. Ele diz, e nós cremos também nisso, tá? Timóteo, toda a Escritura é divinamente inspirada, toda a Bíblia. Quer dizer, o Espírito Santo que inspirou, o Espírito Santo que estava por trás daqueles profetas. Não é que ele foi psicografado. O Espírito Santo falou no interior dos profetas e dos escritores para que eles escrevessem segundo o sentimento de Deus, né? É isso que significa inspiração. E nós entendemos também a Bíblia debaixo do mesmo Espírito. O mesmo Espírito que inspirou os escritores é o mesmo Espírito que te faz entender a palavra de Deus. Toda Escritura é inspirada, divinamente inspirada, quer dizer, inspirada por Deus. E proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que todo homem seja perfeito. A função da Bíblia é te aperfeiçoar, tá? Para a obra de Deus. Outra. Continua. São as últimas palavras de Paulo. Pregues a palavra sempre. Porque virá tempo que não suportarão a sã doutrina. As pessoas não vão querer ouvir a doutrina correta. Eles vão querer ouvir coisas erradas. Eles vão ter prazer de querer. Aliás, eu tenho ouvido que tem havido algumas divisões, até familiares, de gente séria, por causa de doutrina distorcida. Não quero mais ouvir essa doutrina que eu ouço dos meus pais, não quero mais ouvir essa doutrina. E está escrito na Bíblia, e está com a interpretação correta, sim. Mas, de repente, começa a distorcer a palavra e querem ouvir outra coisa, que nem está na Bíblia. Tá? Tem alguns textos, pegam alguns textos isolados e interpretam a seu bel prazer. Né? E não é aquilo que está dizendo. Tá? Isso diz, virá tempo que muitos não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, querem ouvir coisas que eles querem ouvir só. Amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências ou pecados ou vontades. Eu só tenho vontade de ouvir isso. Não tenho vontade de ouvir essa palavra muito dura. Que é isso, gente? Né? Se a gente for ouvir, o Pai só corrige aquele que ama. Né? E desviarão os ouvidos da verdade, voltando a narrativas ou fábulas. Eu gosto disso. Mas às vezes a narrativa é mentira. É distorção da palavra. Né? Pode ser até bacana. Pode ser legal. Para o ouvido, é comichão. Bem, esses são os últimos dias de Paulo. É um dos últimos versículos. Eu estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próxima. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Isso ele estava dizendo porque ele ia morrer logo a seguir, tá bom? Isso não é possível, quase ninguém dizer isso. Eu tenho visto que alguns como se aposentam ministerialmente, já fiz de tudo, combati o bom combate, nada, muitos não fizeram quase nada e dizem que combateu o bom combate, não fizeram nada, né? E diz nesse versículo baratamente. E daí, quando Paulo disse, foi uma das últimas palavras dele, antes dele ser provavelmente decapitado. Né? Dizem que provavelmente foi decapitado em Roma, por Nero. Então, essa palavra não é para qualquer um. Né? Eu não diria que não é para qualquer um mesmo, é muito raro. Paulo conseguiu dizer isso.
né? Mas nós, nem pensar, né? Eu já ouvi pessoas que novinho já acham que fez muito. Não fez nada, gente. Não fez nada. Ninguém apanhou no Brasil, ninguém levou chicotada, ninguém passou fome por causa de Cristo. Quase ninguém. Que eu conheço, quase ninguém. Tá? E nem pensar, tá? Isso daí seria até meio constrangedor ouvir isso. Tá? É isso aí. Primeira e segunda carta a Timóteo. Agora é Tito, um outro discípulo de Paulo. E ele provavelmente tinha um pouquinho mais de idade de Timóteo. Se converteu talvez um pouco mais tarde do que Timóteo. Timóteo se converteu um pouquinho antes. Provavelmente o Tito se converteu na primeira viagem de Paulo, não sei. Qual que é a razão do chamado apostólico de Tito? Eu apostólico coloquei aí porque eu acho que ele tinha um chamado apostólico também, Tito. Né? A Tito, Paulo dizendo, Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé, graça, misericórdia e paz. Graça, misericórdia e paz. Vocês vendo que ele acrescentou misericórdia aí também, porque é uma das últimas cartas de Paulo. Tá bom? Por essa causa te deixei em Creta, para que colocasse em ordem a igreja, as coisas que ainda restam, de cidade em cidade, se estabelecesse presbíteros. Presbítero é para colocar ordem na igreja. Pastores maduros colocam ordem na igreja. Então, levanta, Tito, treina pastores maduros, treina, cuida para que eles sejam amadurecidos no seu caráter. Tá? Pastores maduros são pastores que são trabalhados no seu caráter. Tá? Tem pastores que são mais imaturos e os pastores mais maduros que são chamados presbíteros. Porque há muitos desordenados ou imaturos, faladores, vãos enganadores, principalmente os da circuncisão, ou seja, estão ensinando a religião antiga, que era o judaísmo, as quais convém tapar a boca. Deixa eles mais quietos. Deixa eles mais quietos. Homens que transtornam casas inteiras ensinando o que não convém por torpe ganância. Né? Um sentimento ruim. Né? Então, Paulo diz, Tito, menos para eles, menos para elas. Não sei como que era a equipe de Paulo, devia ter mulher, isso não pensei. Tinha que abriu a igreja em Filipos, né? A Lídia. Ele diz, olha, trabalha o caráter do pastor para que ele se torne presbítero ou maduro. Como? Que ele seja irrepreensível. Treina ele para ele ser irrepreensível. Então, para ser irrepreensível, você tem que aprender, entendeu? Até se tornar irrepreensível. Né? Aliás, muitos ficam ofendidos aí com repreensão, ficam muito mordidos com repreensão, mas isso daí só é voltado para quem Deus está treinando para crescer. Tá? O caráter, porque se o caráter não for trabalhado, ele é repreensível, ou seja, vai errar demais, Marido de uma mulher que tenha filhos fiéis que não possam ser acusados de dissolução nem são desobedientes, ou seja, que tenham filhos fiéis, honestos, tá? Que não sejam bagunceiros. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como o dispensador da casa de Deus, não soberbo, nariz empinado, nem iracundo, que explode fácil, nem dado ao vinho, que tenha vícios nessa área, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, que não seja ganancioso. Ganâncias ruins. Se tiver ganância de salvar vidas, amém. Mas se tiver ganância pelo poder, nada feito. Não tem essa característica, não é presbítero nunca. Tá? É um obreiro que precisa ser trabalhado. Mas dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante, equilibrado, retendo firme a fiel palavra, ou seja, que sejam pessoas firmes da Bíblia, tá? E não de narrativas, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, ou seja,
treina as pessoas para serem poderosos, fortes, cheios de autoridade. Senão, vão ser vários líderes sem autoridade espiritual nenhuma, vai expulsar o demônio vai rir da cara da pessoa e da igreja. Não vai acontecer nada. Né? Que coisa, já pensou? Tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Que seja uma pessoa forte na palavra, para convencer aqueles que estão errados. Tá? Orientações, continuando as orientações. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. E, de novo, tenha modo, ou tenha bom senso, não, jogo de cintura, com os velhos, mulheres idosas, aos jovens também, que sejam moderados. Em tudo te dá exemplo, ou seja, Tito, você seja exemplo de boas obras. No ensino ou na doutrina, mostra incorrupção, não se venda por nada. Não mude a doutrina. Gravidade, ou seja, seja sério na doutrina. Seja sincero, nunca seja falso. Né? Não vai ser um artista aí. Linguagem sã e irrepreensível. Veja o que você está falando e seja irrepreensível. Por quê? Para que se o adversário, o seu inimigo, falar mal de você, ele fique envergonhado porque todos vão ver que é mentira. A pessoa vai se envergonhar porque está falando mal de você, Tito? Anda direitinho, porque muitos vão falar mal de você. E vão ver que é mentira. Eles vão ficar com a cara no chão. Então, Paulo falando a Tito, você, mesmo que os outros falem mal de você, mesmo que as pessoas mintam sobre você, se mantém sério. Porque com o tempo, isso daí vai se desmascarar. Não tendo nenhum mal de dizer de nós, ou seja, o adversário tem que se envergonhar contra a sua vida. Deus quer que você tenha uma vida tal que, se for falar mal de você, eles passem vergonha. Não que você vai se defender e fique gritando, se defendendo. Não precisa nem se defender. As coisas vão aparecer. É isso que Paulo está dizendo. Dá para viver assim? Ele está dizendo, ensina isso. Né, que o curso de obreiro possa produzir algumas dezenas de pessoas, centenas de pessoas assim. É o objetivo. Né? Exorta os servos a que se sujeitem aos senhores. Fala disso, exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém faça pouco caso de você, Tito. Né? Continua repreendendo com toda a autoridade. Né? Não tenha medo de cara feia, não. Tá? Ninguém faça pouco caso. Então, Tito, continua nessa pegada aí, tá bom? Agora, gente, não é para ficar dando bronca em todo mundo, não é isso que ele está dizendo, tá? Não é isso, vocês estão dizendo. Tem um jogo de cintura. Né? Dá bronca porque você não gostou de alguém? É isso? Não é isso, não. É porque ele está dizendo para quem? Para um apóstolo. Ele está treinando presbíteros. Ele está treinando gente que vai botar ordem na casa. Ele não está dizendo para qualquer um, não. Tá bom? Últimas recomendações aos líderes. Admoesta os que se sujeitam aos principados e potestades para que lhe obedeçam, sejam preparados para toda boa obra. Ou seja, que ensina para os líderes serem submissos às suas autoridades. Né? Sejam respeitosos e submissos às suas autoridades. Que a ninguém infame, não tire a fama de ninguém. Obreiro, não vá falar mal de ninguém, não tire a fama de ninguém. Nem seja contencioso, não fica causando briga, divisão. Mas modestos, porque daqui o povo de Deus vai se afastar desse tipo de coisa. Hein? Jesus está para voltar. E Deus está formando uma igreja que não vai suportar mais isso. Hein? Deus vai formar um povo
que não vai suportar o quê? Infâmia, espírito de divisão, nariz empinado, violência, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. A igreja não vai permitir isso, não. Hein? Esse povo não vai admitir mais isso, não. Hein? Deus vai formar um povo assim, tá bom? Não entre em questões loucas, genealogias e contendas. Hoje está tendo muito ensino espiritual, especialmente nesse período, né? Que hoje está no YouTube, inclusive o nosso, tá? E nós precisamos ser julgados, tá? Nós precisamos e queremos ser julgados. Eu quero que as pessoas julguem. Eu gostaria. E se tiver alguma correção, eu gostaria, sim, que os apóstolos tivessem me corrigindo, se tiver algum ajuste para fazer, alguma interpretação errada, porque a gente tem que aprender a ser maduro, tá? Gostaria, sim, eu gostaria, tá? Que Deus checasse tudo em nossa igreja. Mas não entre em questões loucas, genealogias, narrativas, tá? Coisas que não levam a nada. E nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, ou que fica... Herege que traz doutrina errada, tá? Ou aquele herege também tem uma característica em Coríntios que causa divisão. Depois de uma e de duas admoestações, e não muda, evitam. Evitam, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Não tem mais jeito. Que coisa, já pensou chegar nesse ponto? Então, nós queremos, se tivermos alguma coisa parecida, a gente tem que cair fora disso, gente. Fugir disso, pedir perdão para Deus e permitir que Deus transforme o teu coração, o meu coração. Nós não queremos cair nesses versículos, né? Já pensou, sabendo que o tal está pervertido e peca? Uma pessoa, ou seja, corrige uma vez, não aceita. Corrige duas vezes, não adianta, poxa vida. Aí Paulo diz, essa pessoa não tem mais jeito, não. Já pensou? Né? Então, claro que são recomendações aos líderes, tá bom? Então, como a gente está aprendendo, a gente tem mais chance de errar, né? Quer dizer, vocês têm mais chance do que eu. Né? Eu já estou há muito tempo, então eu não posso ter muita desculpa, não. Eu preciso errar muito menos que você possa imaginar, tá bom? Mas vocês também, conforme vocês vão aprendendo, vocês vão crescendo e a tendência de erro também tem que ser menor. Vocês crescem, a humildade cresce, você admite mais os erros, você é transformado, tá? Aí sim você cresce, tá bom? No caráter. É isso aí, acabei. Deus abençoe, tchau. Amém. Então hoje nós vamos falar do livro do profeta Ezequiel. Né? Essa aula... esse livro eu vou dar mais ou menos em 1h30, tá bom? É bastante conteúdo. E esse material que vocês estão recebendo, ele é um material parcial, tá? Então, para a próxima aula, né, não na semana que vem, na outra, eu vou complementar esse material com o conteúdo do livro, tá bom? Então, aqui a aula 10, aula sobre Ezequiel, né? Nós estamos no módulo 3 do nosso curso de obreiros. Aqui, lembrando os irmãos, né, o mapa, né, da divisão das 12 tribos de Israel, antes, né, deles se dividirem, né, Reino do Norte e Reino do Sul, e depois. E esse mapa aqui ele vai aparecer mais para frente no material também, porque lá em Ezequiel, lá no final do livro de Ezequiel, né, Deus mostra para Ezequiel uma nova forma em que as tribos ficarão distribuídas no território. Mas esse mapa vai aparecer lá para frente de novo. Então aqui eu resolvi colocar um mapa para mostrar o tamanho do Império da Babilônia, né, o Império Neobabilônico, né, se você for olhar nos livros de história vai aparecer como Império Neobabilônico. Então dá para ver que ele conquistou uma área muito grande, né, ali a Média e a Pérsia é até maior, né, e depois a Média e a Pérsia conquista também a Babilônia, só que a Babilônia foi muito importante, né, principalmente porque
porque para nós, né, que cremos na Bíblia, nós entendemos que a Babilônia foi um instrumento na mão do Senhor para trazer juízo contra as nações, né, juízo contra Israel, juízo contra Judá, contra Jerusalém, e também juízo às nações em volta. Né? Deus fala assim, todas as nações são incircuncisas de coração, Israel e Judá também são incircuncisas de coração. Né? Então Deus usa a Babilônia para trazer juízo contra elas, e depois Deus traz juízo também contra a própria Babilônia através dos medos e dos persas, tá bom? Então, no livro de Ezequiel, né, nós vemos muitas visões espirituais, coisas sensacionais, assim, que Ezequiel vê e traz para nós, a descrição assim, bem detalhada do que ele está vendo, ainda que algumas coisas, mesmo com ele detalhando, fica difícil de nós compreendermos exatamente o que ele está vendo. Vai falar do fim de Jerusalém, né? Eu vou mostrar assim o contexto histórico onde que Ezequiel se encontra, vai trazer sobre o fim de Jerusalém, vai comentar bastante sobre a idolatria dos judeus, a idolatria de Jerusalém, o juízo de Deus em decorrência disso. Também tem uma série de profecias contra as nações, assim como Isaías trouxe, assim como Jeremias também trouxe. E lá no final do livro de Ezequiel, nós vemos Deus entregando para Ezequiel uma planta de um novo templo físico, né? Um templo que ainda não foi construído, e eu coloquei ali uma imagem, né, eu coloquei ali a imagem de ruínas de Jerusalém, coloquei uma imagem ali de uma parte de um dos muros dos portões da antiga Babilônia, né, que tinha ali representado um leão, coloquei ali como se fosse uma maquete, né, em 3D, né, de possivelmente uma interpretação de como seria esse templo profetizado por Ezequiel, e embaixo também pequenininho, mas lá para frente no material tem essa divisão das tribos, tá bom? Como se fossem faixas, né? Se você comparar aqui, né, aqui é uma divisão mais assim, geográfica, né? Tem limites, tem rios, tem montanhas, tem colinas, e aqui não, aqui é simplesmente uma divisão assim, ó, vai ter uma faixa de terra para essa tribo, a faixa de baixo é dessa tal tribo, a faixa de baixo é de outra tribo, e assim vai, tá bom? Então, onde nós estamos? Né? Nós estamos, né, na parte dos profetas maiores no Antigo Testamento, né? Terminamos Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias. Né? Nas aulas passadas, eu meio que dei Lamentações misturado com o livro do profeta Jeremias, né? Porque eu achei mais fácil. E aqui o contexto histórico, né? Aquela linha do tempo, né? Aqui mais aplicada para Ezequiel. Ali em vermelho está o tempo em que Ezequiel profetizou, e aquele retângulo vermelho com o contorno vermelho, mas com o conteúdo branco, seria mais ou menos a vida de Ezequiel. Né? Então, Ezequiel ele foi levado para o exílio quando ele tinha mais ou menos 25 anos de idade. E ele começou a profetizar no 30º ano de vida dele. E ele profetizou por mais ou menos 22 anos. É muito interessante o livro de Ezequiel, porque ele coloca datas. Olha, no ano tal do nosso exílio, ou do exílio do cativeiro do rei Joaquim, aí veio a minha palavra do Senhor. Então ele coloca as datas, então você consegue ver assim temporalmente, né, na linha do tempo, as profecias que Deus foi trazendo. E é interessante, eu comentei também no livro de Jeremias, assim, como que era a vida de um profeta no Antigo Testamento, né? Será que Deus falava com ele todos os dias? Por exemplo, com Moisés, Deus provavelmente falava todos os dias, mas e com Jeremias, e com Isaías, né, e com Ezequiel? Nós vemos assim que provavelmente Deus até devia falar com eles todos os dias, mas não assim uma profecia, né, específica para a nação. Isso era mais esparso. Né? Eu comentei no livro de Jeremias que uma hora o povo chega para consultar Jeremias e fala assim, Jeremias, consulta o Senhor com relação ao que nós devemos fazer. E está escrito assim, olha, depois de 10 dias veio a minha resposta. Então, por mais próximo que Jeremias fosse de Deus, por mais próximo que Ezequiel fosse, que Isaías fosse, não era sempre que Deus falava com eles. Né? Daniel também, né? Daniel tem uma hora que ele espera por 21 dias chegar a revelação do Senhor. Aí, quando nós vamos ler o livro de Daniel, nós vamos ver por que demorou os 21 dias, mas Deus pode até falar todos os dias com esses profetas, tá? Mas não era sempre que Deus trazia aquela profecia contundente que ia ficar registrada e gravada na Bíblia para nós, tá bom? Então, Ezequiel, ele foi levado para o cativeiro antes de Jerusalém ser destruída. Né? Nós tivemos pelo menos 3 levas de cativo, uma nos dias do rei Jeoaquim, outra nos dias do rei Joaquim e uma nos dias do rei Zedequias, que foi o último rei da tribo de Judá. Então, pelo menos 3 cativeiros, né, 3 levas de cativeiros estão ali descritas, né, principalmente no livro de Jeremias, em 2 Crônicas 36, se eu não me engano. E Ezequiel ele
ele vai numa dessas levas, e Daniel também vai numa dessas levas, né? Então, aqui, só para vocês entenderem, então, Ezequiel, ele foi levado cativo para a Babilônia antes da destruição de Jerusalém, e de lá ele profetizou, né, tanto para os que estavam em Jerusalém, quanto para os que estavam no cativeiro, mas principalmente para aqueles que estavam no cativeiro. Então, para nós entendermos melhor, né, o livro de Ezequiel, e também o livro de Jeremias e de Daniel, né, para nós entendermos o contexto onde eles estão inseridos, eu resolvi dar um zoom, então, naqueles últimos reis da tribo de Judá. Então, o rei Ezequias, né, só lembrando assim, o rei Ezequias foi um rei excelente, né, e, porém, né, ele cometeu um erro, né, que quando ele foi curado daquela enfermidade da qual ele havia de morrer, né, e ele chora e ora, pede para Deus curá-lo, Deus dá mais 15 anos de vida dele, ele foi curado, e aí está escrito que o rei da Babilônia, na época, mandou embaixadores para saudá-lo, né, já que ele ficou sabendo que Ezequias tinha sido maravilhosamente curado. Na verdade, eu acho que ele mandou os embaixadores lá para saber assim, como é que foi que você derrotou o exército da Síria, né? Porque naquele tempo a Síria dominava também sobre a Babilônia, né? A Babilônia ainda estava debaixo ali do poderio da Síria. Então, eu acho que ele queria saber mais como é que o rei Ezequias derrotou o exército da Babilônia, e, na verdade, quem derrotou foi o Senhor, né? Que numa noite matou 185 mil, né, pessoas do exército da Assíria, né? Deus mandou o seu anjo, né? Deus falou assim, olha, eu vou poupar essa cidade por amor de mim, por amor de Davi, meu servo, os assírios não atirarão sequer uma flecha contra essa cidade, e o rei da Síria vai voltar para sua terra e lá ele vai morrer. Né, e foi justamente o que aconteceu. Então, né, nós estamos preocupados, né, nos nossos dias, obviamente, com o coronavírus, é uma coisa séria. Né, nós estamos falando em cerca de 2, 3 mil mortos por dia, mas imagina isso. Então, numa noite só, o Senhor mandou o anjo ali, um anjo contra o exército da Assíria e matou 185 mil pessoas numa única noite. É bastante gente. Né? Então, imagina o medo desse exército, a hora que acordou e viu assim, milhares de companheiros, né, aqueles que sobraram, né, viram milhares e milhares de seus companheiros mortos. Já Manassés, né, que é filho do rei Ezequias, foi o pior rei de Judá de todos os tempos. Né? Somando Judá e Israel, ele foi o pior rei com certeza. Por causa de Manassés, Deus falou assim, ó, eu vou destruir Jerusalém. Basta. Manassés é a gota d'água para Deus resolver destruir Jerusalém. Amon é filho de Manassés, e Amon simplesmente continua nas obras de seu pai, Manassés. Manassés, lá em 2 Crônicas, fala que ele se arrependeu de seus pecados, mas ainda assim o povo já estava completamente corrompido. Aí, por incrível que pareça, vem Josias, um rei sensacional, né, filho de Amon. Josias começa a reinar com 8 anos, reina por 31 anos, ele é morto, né, por faraó Neco, né, do Egito, quando Neco estava de passagem indo do Egito para batalhar contra o rei da Babilônia, que tinha se revoltado, no caso Nabucodonosor, né, que tinha se revoltado contra o poderio da Assíria. Né, então, o Egito era aliado com a Síria. Então, na ida, é como se o Josias falasse assim, você não vai passar por aqui, você não vai passar pela minha terra. Né? Aí o faraó fala, não venha contra mim, porque eu não estou indo guerrear contra você, eu estou indo guerrear contra aquele que está me fazendo guerra, né? Contra o rei da Babilônia, que está atacando a Síria, que é minha aliada. Josias não ouve e acaba sendo morto naquela batalha. E aí, na volta, então, na ida, o faraó matou Josias. Na volta, pegou o filho de Josias, Joacás, e o levou cativo para o Egito. E daqui por diante, né, a Síria ela é destronada, né, digamos assim, pela Babilônia, e de Jeoaquim para baixo entra em ação aqui o rei Nabucodonosor, né, sendo usado por Deus para trazer juízo contra as nações, juízo contra Judá, né, porque Israel também já havia sido destruído. Então, o que acontece? Jeoaquim foi um rei mau, ele reinou por 11 anos, o rei Jeoaquim. Né, Nabucodonosor veio, sitiou Jerusalém, né, ficou sitiando por 3 anos Jerusalém, aí Jeoaquim se rende a Nabucodonosor. Né, e aí ele é levado para o cativeiro. E eu coloquei ali em verde, Jeoaquim é levado para o cativeiro e Daniel provavelmente foi levado para o cativeiro junto com a corte do rei Jeoaquim. Jeremias continuou em Jerusalém pregando. Então ali eu coloquei, né, assim, olha, Jeremias ele começa a pregar no 13º ano do rei Josias, ali em mais ou menos 627 a.C. E ele profetiza por cerca de 40 anos. Daniel, a gente vê ele lá no palácio de Nabucodonosor profetizando, e ele, assim, pelas datas, né, até o rei, está escrito, né, que Daniel permaneceu até o 1º ano de Ciro, né, que é aquele que conquista ali a Babilônia em 539, mas, na verdade, num dos capítulos de Daniel, fala assim, ó, no 3º ano do rei Ciro, então Daniel foi até um pouquinho mais além, então, mais ou menos, Daniel deve ter profetizado por uns 60 anos. Já Ezequiel, ele vai ser levado cativo junto com o rei Joaquim. Né? Então, Jeoaquim foi deposto, né, foi levado para o cativeiro,
E aí o povo da terra colocou Joaquim, né, o filho dele, ou sobrinho, alguma coisa assim, colocou Joaquim para reinar. Só que ele era mau também. E aí, depois de 3 meses que ele estava reinando, Nabucodonosor veio e também o levou para o cativeiro. E é nessa leva que Ezequiel vai. Por quê? Porque lá no livro de Ezequiel nós vamos ver que as datas, né, que ele coloca referente ao cativeiro do rei Joaquim. Então, provavelmente, ele foi junto com o rei Joaquim, tá bom? Zedequias, que foi o último rei de Judá, um rei mau, ele também se rebelou contra o poderio de Nabucodonosor. Né? Na aula de Jeremias eu falei que Jeremias profetizava assim, olha, a nação que não se submeteu ao jugo da Babilônia será destruída. Né? Zedequias não quis dar ouvidos ao profeta Jeremias e acabou vindo o juízo de Deus, ele foi destruído, né? Ele foi levado prisioneiro até o rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor matou os filhos dele aos seus próprios olhos, e depois furou os olhos de Zedequias e o levou para o cativeiro. Né? Então, Joaquim e Zedequias, os 3 reis levados para o cativeiro na Babilônia, e o rei Joacás foi levado para o cativeiro lá no Egito, foi levado prisioneiro para o Egito, tá bom? Então, esse é o panorama histórico. Onde que se encaixa, então, Jeremias, Daniel e Ezequiel? Né? Então, aqui eu estou repetindo basicamente aquela linha do tempo do slide anterior. Eu desloquei Daniel propositalmente, por quê? Assim, é um pouco incerto quando que Daniel exatamente começa a profetizar. Ou ele profetizou por cerca de 60 anos, ou por cerca de 50 anos, mas não importa. Ele foi levado lá para o palácio do rei Nabucodonosor, e quando nós formos ver o livro de Daniel, nós vamos ver mais detalhes. E aqui eu coloquei, então, uma tabelinha para tentar ajudar os irmãos. Assim, ó, o profeta, por qual período que ele profetizou, onde ele profetizou, né, existe uma grande diferença aqui, e qual foi a missão do profeta. Né? Então, por exemplo, Jeremias permaneceu em Jerusalém todo esse tempo. Só no final da vida dele, que ele foi levado ali, preso pelos próprios judeus para o Egito. Daniel, ele foi levado para o cativeiro da Babilônia, e Ezequiel também, mas tem uma grande diferença entre Daniel e Ezequiel. Daniel, ele foi levado para o palácio, né, porque ele era ali de uma linhagem nobre, né, ele entra ali no primeiro programa de trainee registrado na história, né, ele passa em primeiro lugar no programa de trainee do rei da Babilônia, e ele vira um dos grandes conselheiros do rei. E a missão de Daniel é mostrar para o rei Nabucodonosor, mostrar para a corte real da Babilônia e os futuros reis que sucederiam que o Deus de Israel é o único e verdadeiro Deus. Essa é a missão de Daniel, também de interceder pelo povo. Mas a missão de Ezequiel, por exemplo, desculpa, só falando de Jeremias. Jeremias, a missão dele era denunciar os pecados de Jerusalém, chamar o povo ao arrependimento e anunciar o juízo de Deus caso o povo não se arrependesse. Né, e profetizou contra as nações. Aí Ezequiel, ele tem uma missão parecida, só que ele faz isso lá no meio dos cativos, lá no meio dos exilados na Babilônia. E ele profetiza, principalmente para os cativos, lá falando assim, olha, vocês acham que Jerusalém vai subsistir? Vocês acham que vocês vão voltar? Não vai. Né, vocês não vão voltar. Então, tudo que Ezequiel faz, né, ele serve assim de sinal, né, as coisas que aconteciam fisicamente com Ezequiel, servia de sinal para o povo entender, olha, Jerusalém será sitiada, Jerusalém será queimada, virá espada contra Jerusalém, vão sobrar poucos, alguns desses poucos vão vir aqui também para o cativeiro na Babilônia e também vão ser espalhados entre as nações, tá bom? Então, acho que esse quadro aqui ajuda os irmãos a entenderem um pouco a diferença do ministério dos 3, do período em que os 3 profetizaram e em qual local. Aí, para facilitar também, eu peguei aquele mapa, né, do Império da Babilônia e coloquei ali, né, Jeremias profetizando em Jerusalém, Daniel profetizando na cidade da Babilônia, né, que era a capital do Império Babilônico, e Ezequiel profetizando ali onde talvez seja essa cidade chamada Nippur. Ele foi levado, né, para cativo e estava ali numa região chamada Tel Abib, ali junto ao rio Quebar, e provavelmente é hoje essa cidade, essa região também dessa cidade chamada Nippur, tá bom? E que nem eu falei, os últimos anos de Jeremias ele passou no Egito, porque o povo levou ele preso para o Egito, mas eu deixei ele só ali em Jerusalém, tá bom? Então, sobre a pessoa do profeta Ezequiel, né? Então, ele era da linhagem dos sacerdotes, ele era casado, mas talvez não tinha filhos. Muito provavelmente, né, que nem eu coloquei, ele foi levado cativo de Jerusalém junto com o rei Joaquim, né, em 598 a.C., quando ele tinha cerca de 25 anos. As visões e profecias começaram quando ele já estava no exílio, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, né, então, portanto, ele tinha, na verdade, sim, ele tinha 30 anos no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. Então, provavelmente, ele foi levado ali com seus 25 anos de idade. E as profecias vieram para ele lá no cativeiro, então, no 5º ano, a partir do 5º ano desse cativeiro, tá bom?
E a última profecia com data, né, com registro de data, que nem eu comentei, é bem interessante o livro de Ezequiel, porque ele vai registrando, olha, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, no mês tal, no dia tal, veio a minha palavra do Senhor dizendo. Né, então, a última vez que ele registra uma data foi no 27º ano do cativeiro, tá bom? Que dá mais ou menos em 570 a.C. E um detalhe interessante, né, em Jeremias 52, 31, 33, vai falar que o rei Joaquim, que estava preso, estava cativo, foi colocado em liberdade pelo rei Evil-Merodach, se não me engano, e foi honrado, e foi dado lugar para ele de honra, junto à mesa ali do rei. E como Ezequiel não narra isso, muito provavelmente Ezequiel morreu antes disso. Né? Isso aconteceu no 37º ano do cativeiro do rei Joaquim, então provavelmente Ezequiel morreu antes disso, deve ter morrido entre 50 e 60 anos de idade. E agora, o que é importante sabermos sobre o livro de Ezequiel? Então, aqui eu coloquei sobre a vida dele, né? O que é importante saber sobre a vida do profeta Ezequiel, pessoa física, vamos falar assim. E aqui é sobre o livro do profeta Ezequiel. Então, as profecias, visões profecias acontecem quando ele já está no exílio, mas antes da queda de Jerusalém e depois também. Então, ele profetiza antes da queda e profetiza também por uns tempos depois da queda de Jerusalém. Ezequiel teve visões de querubins, teve visão do trono de Deus e da glória de Deus, visões sensacionais. Ele mostra em visões espirituais a glória de Deus abandonando fisicamente o templo de Jerusalém, antes do templo ser efetivamente destruído. Então, a glória de Deus foi embora. E por que a glória de Deus foi embora? Ele mostra também por causa de todos os pecados de Jerusalém, por causa dos pecados dos seus reis, dos seus sacerdotes, dos seus profetas. Para os irmãos terem uma ideia, eles chegaram a colocar ídolos no templo do Senhor, né? Como se não bastasse eles construírem templos para esses ídolos, né? Que nem fez lá desde Salomão, eles colocaram os ídolos dentro do templo do Senhor. Né? Não vou mostrar nessa aula, na aula que vem, talvez, se der, eu vou mostrar essas abominações. Deus falou assim, Deus leva Ezequiel estava lá no cativeiro da Babilônia e está escrito que em espírito, Deus o levou até Jerusalém em espírito. Então ele via as coisas que estavam acontecendo fisicamente em Jerusalém, ele via espiritualmente, né, como se fosse ali, sei lá, uma videoconferência espiritual. E dentro das câmaras dos sacerdotes, eles pintaram as paredes, né, com animais imundos, né, que era proibido até os judeus tocarem, mas eles pintaram as câmaras internas do templo com esses animais imundos. E também eles adoravam esses ídolos e colocaram postes ídolos ali. Deus falou, você acha que é pouco isso? E Deus falou assim, eu vou te mostrar coisas ainda piores. Né? E tem uma hora lá que Deus mostra para Ezequiel as pessoas de costas para o templo adorando o sol. Né? Então eram muitos pecados de idolatria e por isso a glória de Deus vai embora do templo. Deus usava a Ezequiel como sinal para Jerusalém. Né? Então, é muito interessante que aqui nós vemos o que muitos chamam aí de atos proféticos. Né? Então, o que acontecia? Deus falava para Ezequiel assim, por exemplo, olha, agora você vai pedir para homens te amarrarem e você vai ficar amarrado por 40 dias. E esses 40 dias que você vai ficar amarrado, eles representam os 40 anos de iniquidade de Jerusalém. Agora você vai ficar amarrado 350 dias, e esses 350 dias, cerca de 350 dias, representam os anos de iniquidade de Israel. Agora você vai cortar, o teu cabelo vai cortar, a tua barba vai pôr fogo em 1/3 da sua barba, vai lançar a espada atrás de 1/3 do resto da sua barba, e o outro 1/3 vai espalhar pelo vento. Né? Então isso vai representar o que eu vou fazer com Jerusalém. Então, Ezequiel, ele virou sinal, né? Aquilo que acontecia fisicamente com Ezequiel, né, como exemplo, né, de forma assim, fictícia, mas fisicamente, viria a acontecer com Jerusalém, viria a acontecer com o povo ali que sobrou ali. Então, Deus usava Ezequiel como sinal. Deus mostrou para Ezequiel a destruição de Jerusalém e o destino dos exilados. Né? Então, a ira de Deus ainda não havia sido plenamente satisfeita. Então, não bastou para Deus simplesmente destruir Jerusalém, destruir o templo, né, para satisfazer o furor da sua ira. Né? Mas antes, você falou assim, e aqueles que sobrarem, também eu vou perseguir a espada, vão morrer de peste, aqueles que fugirem para o Egito, aqueles que forem buscar socorro no Egito, eu vou enviar a peste atrás deles, a espada atrás deles, vou levar Nabucodonosor atrás deles. Então, assim, a ira de Deus, ela produz a justiça de Deus. Né? Tiago fala, né, irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus.
Porém, a ira de Deus produz a justiça de Deus. E quando Deus dá vazão à sua ira, que nem nós vemos na destruição de Jerusalém, Deus vai dar completamente vazão à sua ira, até que o furor da sua ira seja satisfeito. Então, Deus não simplesmente ficou satisfeito com a destruição de Jerusalém, com a destruição do templo. Muitos dos que sobreviveram e iam ser ainda perseguidos, iam sofrer ainda, mas Deus ia deixar sobrar um remanescente. Então, continuando, Deus mostrou para Ezequiel a destruição, mas Deus também mostrou para Ezequiel a futura restauração de Jerusalém. Inclusive, futura mesmo, né? Coisas que a gente acha que talvez venha acontecer somente no milênio, quando Jesus Cristo estiver reinando fisicamente sobre a terra. Então, Deus deu para Ezequiel uma visão detalhada de um novo templo físico, isso ele deu medidas concretas. Falou assim, olha, a largura vai ser dessa largura, a altura vai ser tanto, a altura vai ser tanto, vão ter tantas câmaras, vão ter tantas cozinhas, o altar vai ser desse jeito. Então, é uma visão detalhada demais para achar, não, isso aqui é só uma coisa espiritual. Não é espiritual, ele tem medidas concretas, assim como a Arca de Noé tinha medidas concretas, assim como o tabernáculo de Moisés tinha medidas concretas, assim como o templo de Salomão tinha medidas concretas. Deus dá, da mesma forma, medidas concretas para Ezequiel e regras. Né? A Arca de Noé tinha uma regra, olha, quem vai entrar na Arca? O tabernáculo tinha uma regra, tinham suas regras, o templo tinha suas regras, aqui também tem regras, e Deus dá tudo isso para Ezequiel. Então, Deus também provavelmente nos revelou, né, através de Ezequiel, mais detalhes sobre a queda de Satanás. Isso está lá em Ezequiel 28, eu vou deixar para a próxima aula. E, assim, sinceramente, eu acho que assim, as maiores revelações de Ezequiel são esses 2 pontos aqui, tá? Porque assim, revelação é aquilo que, se Deus não te mostrar, você não ia perceber assim tão facilmente. Então, se eu acho que as 2 coisas mais importantes que eu acho que você precisa guardar e que eu também espero guardar para mim, assim, olha, Deus revela que o que vale é o último estado da pessoa, né? Seja do ímpio, do perverso que se converteu dos seus maus caminhos, suas maldades, ou do justo que se desviou do seu caminho, ou do justo que manteve o seu, ou do perverso que manteve o seu. Então, mas o que vale para Deus é o último estado da pessoa. E a maior revelação que eu acho no livro de Ezequiel é isso aqui, é uma coisa que nos transforma, né? Quando a gente tem uma revelação de Deus, isso nos transforma, isso muda a forma de nós enxergarmos a Deus, isso muda a forma de nós orarmos. Então, olha só, Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Antes, ele prefere que o ímpio se converta e viva. Eu acho que essa é uma revelação fundamental para nós entendermos do livro de Ezequiel, porque isso muda a forma como nós oramos. Né? Muitas vezes a gente olha assim, pessoas perversas e a gente pede juízo contra essas pessoas. Né, muitas vezes, assim, na nossa ira, né, a ira do homem não produz a justiça de Deus, mas Deus fala assim, eu prefiro que ele se converta e viva. Mas como, Senhor, essa pessoa é muito perversa? Não, eu prefiro que ele se converta e viva. Então, se você quer entender a Deus, se você quer conhecer o coração de Deus, você tem que entender isso. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Antes, ele prefere que o perverso se arrependa dos seus pecados, se converta dos seus maus caminhos e viva, tá bom? Então, eu acho que isso é o principal que você tem que gravar do livro de Ezequiel. Eu acho que essa revelação, para mim, é a mais marcante do livro de Ezequiel. Muito mais do que as visões que Ezequiel teve de Deus, do trono de Deus, da glória de Deus, dos querubins, porque, em nome de Jesus, um dia todos nós vamos ver isso, né, com os nossos próprios olhos. Né? Mas essa revelação, isso muda a forma como nós enxergamos a Deus e como nós oramos pelas pessoas. Então, essa aqui é é uma promessa de restauração. Então, Deus fala assim, olha, eu tomarei vocês de entre as nações e juntarei vocês de todos os países e trarei vocês para a terra de vocês. Então, aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão purificados. De todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos, né, de toda a vossa idolatria, eu purificarei vocês. Olha só que lindo isso. Darei a vocês um coração novo. E porei dentro de vós um espírito novo, né, o Espírito Santo. Tirarei de vocês o coração de pedra e darei a vocês um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei que vocês andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e os observem. Então, esse versículo eu uso ele mais para frente. E ali, né, aquilo que eu enfatizei também no livro do profeta Jeremias. Né, Deus falou assim, olha, quando acontecer isso, vocês serão o meu povo e eu serei o Deus de vocês. Aí mais para frente, Deus fala assim, olha, no sublinhado, não é por amor de vocês, fique bem entendido que eu faço isso, diz o Senhor. Então Deus está falando assim, um outro trecho ele vai deixar mais claro, não é por amor de vocês que eu estou restaurando a vocês, é por amor do meu santo nome. Porque essa cidade, Jerusalém, ela é chamada pelo meu nome, esse templo tinha o meu nome, esse povo tem o meu nome, vocês carregam o meu nome e vocês estão me envergonhando.
Vocês foram levados para as nações cativos, e nas nações as pessoas falam, esse aí que é o povo do Senhor? Né, vendo as maldades dele, muitos deles continuando a viver nos seus pecados, né, em adultérios, idolatrias, e Deus fala assim, é por causa do meu santo nome que eu vou restaurar vocês, não é por amor de vocês, que fique muito claro isso, tá bom? Então ele fala mais de uma vez isso no livro do profeta Ezequiel. Essa terra desolada ficou como o jardim do Éden, então toda aquela destruição Deus vai restaurar e vai fazer aquela nação ficar como se fosse o jardim do Éden, né, milagrosamente assim. E Deus fala assim, o Senhor o disse, eu falei. Então Deus está falando, eu vou restaurar essa cidade. Eu vou fazer com que ela seja novamente habitada. Eu vou fazer com que os pomares, né, deem os seus frutos. Eu vou fazer com que a terra, né, dê também o seu fruto. Eu é que vou fazer isso. Então Deus falou que ia fazer e Deus fez. Deus trouxe o povo depois de volta do cativeiro, lá com Zorobabel, em cerca de 539 a.C., Deus fez com que as cidades fossem novamente habitadas, Deus fez com que as cidades fossem novamente fortificadas, muradas, reconstruídas. Ele fez com que o templo fosse reconstruído, ou construído um novo templo. E ele fez com que a terra fosse abundante novamente para aquele povo. E olha só que lindo, né? Isso aqui eu citei numa pregação ano passado, no começo da pandemia, né, que tinha me vindo assim, assim diz o Senhor Deus, ainda nisto permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel, isso é, eu vou permitir que o povo de Israel ore a mim nesse sentido, que eu lhe multiplique os homens como um rebanho de santos, mas não simplesmente, Senhor, né, porque o que acontece, né, com o juízo de Deus, de alguns milhões que eram, por exemplo, nos dias de Davi, né, os exércitos, acho que no dia do rei Uzias, o exército acho que chegou até mais de 1 milhão de pessoas somando, né, Judá, Benjamim, Israel, acho que foi antes, desculpa, mas assim, só para dizer que a população de Israel como um todo chegou a ser de alguns milhões, talvez uns 10 milhões, e desses 10 milhões que eram, né, digamos assim, depois que Israel é destruído e depois que Jerusalém é destruída, sobram somente alguns poucos milhares. Né? Se você somar a leva dos cativos que foram para a Babilônia, dá cerca, acho que, de 4 mil e poucas pessoas que escaparam vivas e foram levadas para o cativeiro. E o resto praticamente foi morto. Então Deus falou assim, olha, eu vou permitir que vocês orem para mim, pedindo que eu multiplique esse povo novamente, para que esse povo volte a ser milhões de pessoas. Mas não um rebanho, não somente uma multidão, mas um rebanho de santos. Como um rebanho de santos, rebanho de Jerusalém nas suas festas fixas, assim as cidades desertas, assim encherão de rebanhos de homens e saberão que eu sou o Senhor. Então, o que Deus quer? Não quer simplesmente multiplicar o povo por multiplicar o povo. Deus quer um rebanho de santos habitando nas ruas de Jerusalém, em Judá, em Israel. Aqui um panorama do livro do profeta Ezequiel. Então, assim, em mais de um capítulo, né, ele tem as visões dos querubins, das rodas que acompanhavam os querubins, né, uma coisa estranha assim de nós entendermos, que a princípio eu não vejo nenhuma correspondência com algo que exista lá no céu, mas é um mistério, e principalmente da glória de Deus, né, do firmamento, do trono de Deus acima do firmamento. Aí ali no capítulo 2 e 3 vai falar sobre o chamado do profeta Ezequiel. E aí uma série de capítulos falando das visões e profecias contra Jerusalém. Né? Aquela visão que eu falei, olha, Ezequiel foi levado em espírito até Jerusalém e ele viu as abominações dentro do templo, ele viu as abominações que os habitantes de Jerusalém estavam cometendo e qual seria o juízo de Deus contra Jerusalém por causa disso. Aí tem um momento ali que Ezequiel vê especificamente a glória de Deus saindo e se colocando na porta do templo para ir embora. Né? Então, como se fosse assim, Deus falando, vocês vão continuar no pecado, eu estou indo embora. Eu vou abandonar esse templo e o fim de vocês é ser destruído. Aí, mais para frente, né, Ezequiel tem visões e profecias de restauração para Israel. Aí tem uma série ali de profecias contra as nações ao redor, contra Amon, contra Moabe, Edom, Filístia, Tiro, Sidom, Egito e Seir. Seir é os descendentes de Esaú, tá bom? Mas muito interessante que Deus concentra praticamente, acho que 4 capítulos para falar de Tiro e do Egito. De Tiro, especificamente, nós vamos ver Deus usando, né, a pessoa física do rei de Tiro para falar da pessoa jurídica, Satanás, né, digamos assim, por trás daquilo. Né? Então, Ezequiel 28, nós entendemos que Deus está se dirigindo, né, fisicamente ao rei de Tiro, mas por trás ele está falando de Satanás. Está escrito assim, assim diz o Senhor contra Satanás? Não está. Mas pelas coisas que estão escritas, nós vamos ver na outra aula, dá a entender que Deus está falando de como Satanás caiu e do porquê que ele caiu, de como que era Satanás antes dele cair. Né? Deus fala assim, olha, tu eras querubim da guarda ungido. Então, provavelmente, Satanás era muito parecido ou igual fisicamente aos querubins que o próprio Ezequiel viu, né, antes de sua queda, tá bom? Mas ele era um querubim da guarda.
ungido, né? Ele tomava conta, né? Deus falou assim, no monte de Deus você estava ali no jardim do Éden, no meio dos brilhos, no meio do brilho das pedras afogueadas você andava. Então Deus ele descreve ali coisas e fala assim, opa, o rei de Tiro certamente não estava no jardim do Éden. O rei de Tiro não era um querubim da guarda ungida. Então Deus não está falando com o rei de Tiro, Deus está falando com alguém, né, cuja pessoa hoje, né, estava sendo representada ali pelo rei de Tiro. Então, Ezequiel, aí Deus gasta ali 2 capítulos para falar do juízo contra o Egito e do juízo contra o faraó. E assim, Tiro, Egito, Babilônia, todos eles representam algo que vai acontecer mais para frente lá também, tá bom? Mas isso eu não vou entrar em detalhes, isso ou são outras aulas, tudo bem? Aí, Ezequiel tem uma visão, né, a famosa visão ali do vale de ossos secos, né, que vocês com certeza já ouviram pregações a respeito disso. E ali Deus está profetizando a restauração da casa de Israel também. Está dentro ali do contexto de restauração da casa de Israel. E aí vem uma profecia contra Gog, né, príncipe de Ros, de Meseque e de Tubal, que é um príncipe das regiões do norte, talvez mais para o norte do que a Babilônia. Né, alguns estudiosos creem que se aplica à Rússia, talvez Rússia, a Turquia, a Armênia, aquela série de países ali debaixo da Rússia, que eles vão vir invadir Israel nos últimos dias, vão causar destruição até que Deus se levantará e derrotará. Não vou falar hoje sobre Gog, se der tempo, na próxima aula eu falo, tá? Mas isso dá a entender que é algo que ainda está para acontecer, ou que de repente pode ter acontecido até mesmo na época das cruzadas, tá bom? Mas eu não saberia precisar, porque não está falando assim, olha, isso aconteceu no ano 1000 e tal, depois de Cristo, durante as cruzadas. Não, mas está aberto, tá bom? Mas eu não vou conseguir, talvez, entrar em detalhes aqui, porque seria muito complicado, tá bom? E aí, no final do livro de Ezequiel, tem a visão do novo templo físico, tem a nova repartição de terras e, boa notícia, a glória do Senhor enchendo esse templo físico. E aí, no capítulo 47 de Ezequiel, nós vemos, né, um trecho bastante conhecido também, que muitos usam para pregar, que é a torrente das águas purificadoras. Se der tempo, eu chego nesse item nessa aula, tá bom? Então, começar pelas visões de Ezequiel, né, os 4 seres viventes. Olhei e eis um vento tempestuoso vinha do norte e uma grande nuvem com fogo a revolver-se e resplendor ao redor dela, e no meio disto uma coisa como se fosse um metal brilhante que saía do meio do fogo. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta. Depois eu vou detalhar ali resumidamente qual era a aparência, né, desses seres viventes, mas olha, só para falar, olha, eles tinham 4 rostos, eles tinham 4 asas, eles tinham pernas, tinham planta dos pés, tinham mãos como se fosse de homens, e além dos rostos eles tinham asas, tá bom? E olha só, e o fogo corria resplendente por entre os seres, e deles saíam relâmpagos, os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. Então, uma visão assim sensacional, provavelmente assustadora, nos convence plenamente, tá bom, entendi que é algo sobrenatural que está acontecendo aqui, não vou entender direito aquilo que ele vai falar sobre as tais das rodas, mas só no capítulo 10 de Ezequiel é que ele tem a revelação, que alguém fala para ele, ó, aí porque eles aparecem de novo, aqueles 4 seres viventes aparecem de novo para Ezequiel, e ele fala assim, ó, são estes os seres viventes que eu vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, lá no capítulo 1, e fiquei sabendo que eram querubins. Então, no capítulo 10, alguém conta para Ezequiel que aqueles seres viventes são chamados querubins. E aqui eu coloquei, então, um pouco mais detalhado, como que era a aparência dos querubins. Por exemplo, 4 rostos, cada um deles tinha 4 rostos, rosto de homem, rosto de leão, rosto de águia, rosto de boi. Cada um deles tinha 4 asas, com 2 asas cobriam o próprio corpo, e com 2 asas estavam ligados às asas dos outros querubins que estavam ao seu lado. Tinham mãos debaixo das asas, pernas, etc. E cada um deles possuía uma roda brilhante ao seu lado que andava junto com ele. O que são essas rodas, não faço a menor ideia. Não tem nada lá em Apocalipse que mostre assim, o que deviam ser essas rodas, não faço a menor ideia, tá bom? Se alguém falar para você que é uma espaçonave, esquece, é delírio, tá bom? Porque eu já vi gente, né, na internet falando assim, querendo associar as visões de Ezequiel com naves espaciais alienígenas, esquece, tá bom? Não é isso aqui é uma visão espiritual, tá bom? E aqui, assim, eu coloquei aqui em alguns slides um tópico assim chamado assim, caminhando pela palavra. Então, quem quiser se aprofundar mais, quem quiser conhecer mais sobre os querubins, eu coloquei aqui, por exemplo, uma série de passagens em que vai falar de querubins. Por exemplo, quando Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, Deus colocou querubins, né, no caminho da árvore da vida para guardar aquela árvore. Então, eu coloquei aqui algumas passagens. Então, quem quiser se aprofundar, tem aqui algumas referências para você, tá bom?
Então, aqui a visão das rodas, eu vou pular, sinceramente, não consigo entender o que são essas rodas. A Bíblia, né, lembrando os irmãos que o que a Bíblia não diz com clareza, nós não podemos afirmar com certeza. Então, essas rodas só aparecem aqui no livro de Ezequiel, pelo menos claramente dessa forma, não sei o que elas são, mas certamente não são espaçonaves, tá bom? Por favor, guarde isso. Então, aqui, lindo, olha, essa parte aqui é linda demais, a visão que Ezequiel tem do trono do Senhor. E, se Deus permitir, né, se nós permanecermos firmes até o fim, nós veremos pessoalmente isso aqui que Ezequiel viu. E olha só que lindo, né? Então, sobre a cabeça dos seres viventes, então olha só, sobre os querubins, o que Ezequiel viu sobre os querubins? Havia algo semelhante ao firmamento, semelhante ao céu, como cristal brilhante que metia medo, estendido por sobre a sua cabeça, sobre a cabeça dos 4 seres viventes. Por debaixo do firmamento estavam estendidas as asas dos 4 seres viventes, a de um em direção ao outro, e cada um tinha outras 2 asas com que cobriu o corpo de um e de outro lado. Andando os seres viventes, né, andando os querubins, eu ouvi o tatalar das suas asas como o rugido de muitas águas, como a voz do Onipotente, ouvi o estrondo tumultuoso como o tropel de um exército. Parando os querubins, abaixava as asas. E olha só, veio uma voz de cima do firmamento. Então, ele está vendo assim, olha, estou vendo os querubins, mas estou vendo acima dos querubins um firmamento, né, alguma coisa brilhante, o céu, alguma coisa assim, e acima do firmamento tem outra coisa, e de lá vem uma voz, né, e fala assim, ó, por cima do firmamento que estava sobre a cabeça dos querubins, seres viventes, havia algo semelhante a um trono, como uma safira, e sobre essa espécie de trono estava sentado uma figura semelhante a um homem. E eu vi essa figura semelhante a um homem como se fosse metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo. Né? Olha só essa visão, né, que Ezequiel está vendo aqui, né, como se fosse Deus Pai, ou talvez Deus Filho, né, como chamas de fogo, assim, né, algo assim que era para impactar mesmo. Né? E fogo ao redor dele. Como o aspecto do arco-íris que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, eu caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. E lá em Ezequiel 10, ele vai ver novamente, né, o trono de Deus. Então, olhei e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles como uma pedra de safira, semelhante à forma de um trono. Então, linda aqui a visão de Ezequiel do trono do Senhor. E eu quis colocar assim, que a visão de Ezequiel, ela nos explica claramente aquilo que os profetas enxergaram. Então, Asaf, né, profetizando ali com seus instrumentos músicos, profetizando com salmos, com cânticos, ele diz, Deus o Altíssimo está entronizado acima dos querubins, conforme revelado como os profetas. Então, Asaf fala, tu que estás entronizado acima dos querubins. Né? Salmo 99, Deus está entronizado acima dos querubins. E Ezequiel viu isso. Ezequiel viu isso com seus próprios olhos, e é sensacional. Né? Então, aquilo que os profetas profetizaram, Ezequiel viu. Então, confirma, né, a palavra do Senhor. Então, e outra coisa que está confirmada, né? Então, o trono do Senhor está acima do firmamento. Lá em Isaías 66:1, Deus fala, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra está aos meus pés. Então, o trono do Senhor, Ezequiel viu, Deus está entronizado acima dos querubins. Ezequiel viu, o trono do Senhor está acima do firmamento, né? Coisa linda. E um dia veremos e estaremos todos diante desse trono de glória. E ali embaixo eu coloquei ali, né? Então, para quem quiser saber mais sobre o trono de Deus, os céus abertos, né? Coloquei ali algumas referências. É interessante, né, que pelo menos 2 vezes, talvez, eu não lembro se tem mais alguma outra passagem, nós vemos assim que Ezequiel, por causa da glória do Senhor, ele caiu estatelado, sem sentidos, rosto em terra, caiu para frente. E eu coloquei ali outras referências, né, para quem quiser saber mais também de outros profetas, né, Daniel e o apóstolo João, que caíram estatelados para frente, né, curiosamente, sei lá, a glória do Senhor fez as pessoas caírem para frente, já estatelado, rosto em terra, né, em posição ali da pessoa se humilhando também diante do Senhor, tá bom? É aqui sobre o chamado de Ezequiel. E tem uma coisa muito interessante que eu vou colocar ali no final, vocês vão entender. Olha, Deus chama Ezequiel e fala assim, ó, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel e às nações rebeldes que se insurgiram contra mim, né, que nem profetizado no Salmo 2. E os filhos de Israel são de duro semblante, obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. Eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, vão saber que no meio deles teve um profeta. Não temas as palavras deles, nem te assustes com o rosto deles, né, se ficarem bravos, né, com a tua pregação, porque eles são casa rebelde, mas tu lhes dirás as minhas palavras, e quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são casa rebelde. E olha só Deus falando para Ezequiel, abre a boca e come o que eu te dou. Então eu vi, eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Então, espiritualmente,
Deus deu para Ezequiel um livro contendo as pregações que ele ia fazer, nas profecias que ele ia fazer, e falou assim, agora come isso. Estendeu diante de mim, estava escrito por dentro e por fora, nele estava escrito lamentações, suspiros e ais. Então aí Deus também fala, eia, pois vai aos cativeiros, aos filhos do teu povo, e quer ouçam, quer deixem de ouvir, fala com eles, e diz, assim diz o Senhor. Então Deus colocou dentro de Ezequiel as suas palavras, e qual era a mensagem a ser pregada? Lamentações, suspiros e ais. Era isso que estava escrito no livro, era isso que Deus colocou dentro do profeta Ezequiel, e era isso que ele devia profetizar. Tá bom? Então Israel é casa rebelde, é de dura serviço. Então Israel, casa rebelde, não ouve ao Senhor. Deus fala assim, eles não querem me dar ouvidos a mim. Então também não vão dar ouvidos ao enviado do Senhor. Então se eles não vão dar ouvidos ao profeta Ezequiel, por que Deus o enviou mesmo assim? Quer ouçam, quer deixem de ouvir. É como se Deus falasse assim, olha, não importa o resultado. Não importa se eles vão te ouvir ou não. Eu quero simplesmente que você vá e pregue. Por quê? Porque eles se tornarão ainda mais indesculpáveis. Ninguém vai poder dizer assim, eu não sabia. Ou não, ninguém falou para mim. É a mesma coisa a pregação do Evangelho, né? Infelizmente, nós vamos pregar o Evangelho para muitas pessoas que não vão querer saber. Mas mesmo assim, Deus fala, vai e prega. Por quê? Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Porque são casa rebelde. Então, assim, para alguns, vai servir simplesmente para a pessoa não ter desculpa, assim, ninguém me avisou. Ninguém falou para mim que Jesus Cristo era o Senhor, ninguém falou para mim que Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados, ninguém falou para mim que eu tinha que arrepender dos meus pecados para ir para o céu. Mentira. Em todo o mundo foi pregada a palavra de Deus. E Deus lá em Apocalipse tem um evangelho eterno para ser pregado. Então, assim, muitas vezes nós vamos ser enviados para pregar para pessoas que não querem ouvir, não querem saber do evangelho. Eu já contei para alguns irmãos uma história. Uma vez eu fui numa UTI orar por uma pessoa e eu aproveitei para orar por outras pessoas que estavam ali. E eu chegava assim nos leitos, sem tocar, a enfermeira ali me autorizou, eu não encostava nas pessoas, para não ter risco assim, de contaminá-los ou mesmo de me contaminar. E eu orei por um, orei por outro, a pessoa, algum ali estava dormindo, orei por ele mesmo inconsciente, mas tinha lá um senhor que estava consciente, um senhor já de idade. E eu perguntei para ele, posso orar pelo Senhor? Ele falou assim, não, eu não quero a sua oração. E nessa hora, você fica que nem Tiago e João. Senhor, o senhor quer que a gente mande descer fogo do céu e consuma esses ímpios? Aí Jesus dá uma bronca nos apóstolos e fala assim, vocês não sabem de que espírito vocês são. Pois o Filho do Homem não veio para destruir, não veio para perder, mas veio para salvar. Então, nessa hora, você fica até ofendido. Você está ali na maior boa vontade, querendo orar para que a pessoa seja salva, para que a pessoa seja curada, e a pessoa ali na UTI, talvez no leito de morte, fala assim, não quero ouvir a tua oração, mas tá bom, alguém foi enviado pelo menos, mas aí conhecendo a Deus, sabendo que Deus não tem prazer na morte de ninguém, Deus prefere que o ímpio se converta em vez de mandar descer fogo no céu. O que eu tive que orar? Senhor, perdoa ele não sabe o que ele faz, Senhor, que o Senhor o converta, que o Senhor o salve, que o Senhor o cure, tá bom? Mas eu quero dizer assim, que muitas vezes, assim como Ezequiel, assim como Jeremias, nós vamos ser enviados para pregar para pessoas que vão desprezar a palavra do Senhor, que vão ser como a semente que caiu à beira do caminho, vai vir Satanás, vai arrebatar a palavra que foi semeada no coração deles, não deram ouvidos, não quiseram dar ouvidos, endureceram o coração, mas Deus fala, vai e prega, tá bom? Então, e qual é a mensagem que Ezequiel tinha que pregar? Lamentações, suspiros e ais. O que isso significa? O juízo de Deus está chegando. Comendo a palavra de Deus. Então, aqui eu coloquei ali, no Caminhando pela Palavra, outras referências de outros profetas que comeram a palavra de Deus. E Deus fala assim, olha, se eu enviasse você para as nações rebeldes que surgiram contra mim, eles se converteriam. Mas eu estou enviando a você, não estou enviando você para uma nação de língua estranha, que você não entende o que eles falam, e eles não entendem o que você está falando. Eu estou te enviando para a casa rebelde de Israel, e eles não vão te dar ouvidos. Mesmo assim, vai lá e prega. Então, assim, Nínive se arrependeu com a pregação de Jonas. Mas Israel e Judá não se arrependeram com a pregação de Jeremias, com a pregação de Ezequiel e com a pregação de outros, tá bom? Então, os dias de Ezequiel são os mesmos dias do profeta Jeremias, as pessoas não iriam dar ouvidos. Então, qual é a missão de Ezequiel? A missão de Ezequiel é ser um atalaia para o povo de Judá, para os judeus, tanto os do cativeiro quanto os que ainda sobreviveram lá em Jerusalém, e ser sinal, aquilo que eu comentei, aquilo que acontecia fisicamente com o profeta Ezequiel, como se fosse um exemplo, viria a acontecer com Jerusalém e com o povo. Isso aí eu vou deixar para outra aula, tá bom? Mas qual é o dever do atalaia? O que é o atalaia? O atalaia é uma sentinela. Era um guarda que era colocado mais especificamente numa torre de vigia, e a função daquele guarda era
ficar olhando, ficar observando. Se vinha alguém, né, se vinha uma comitiva de paz, ou principalmente se vinha um inimigo. Né? Então, o dever do atalaia é avisar para o povo aquilo que ele está vendo, e principalmente se houver perigo, seja um inimigo a caminho, ou pior ainda, se for o juízo de Deus que está vindo. Né? Porque muito pior do que simplesmente vir um inimigo, é vir o juízo de Deus sobre um povo. Porque, por exemplo, veio o inimigo, veio a Síria contra Jerusalém nos dias do rei Ezequias. Deus falou, não vai entrar aqui, não vai lançar uma flecha, eu vou destruir eles, fica tranquilo. Ótimo, o inimigo veio, o sentinela viu, o atalaia falou, olha, está vindo a Síria contra nós. Ah, mas não tem problema, né? Deus ainda é conosco, glória a Deus por isso. Mas e quando vem o Senhor contra Jerusalém? Aí que entra o papel de Ezequiel. Ezequiel 3,17, filho do homem, eu te dei por atalaia, eu te coloquei como uma sentinela sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. E que nem eu coloquei, Deus também constituiu Ezequiel como sinal para o povo. Assim vos servirá Ezequiel de sinal. Segundo tudo que ele fez, assim fareis. Então, tem uma hora que Ezequiel finge que está indo embora com uma mala. Ele já estava no exílio, ele pega uma mala e faz um buraco no muro, escapa pelo muro e foge. Né, e finge que está fugindo. Aí Deus pergunta para ele, alguém perguntou para você o que aconteceu? Não, ninguém perguntou para mim, ninguém ficou nem curioso, né, por que eu fiz isso. Mas fala para eles que assim vai acontecer lá com o rei Zedequias. Ele vai tentar fugir pela brecha do muro, mas o exército da Babilônia vai apanhar ele, ele vai ser trazido cativo. Então, o atalaia de Israel, né, é muito importante isso daqui, isso serve para nós. Tá? Eu vou falar de Ezequiel, mas isso tem uma aplicação direta para nós. Então, essa aqui é uma outra revelação que eu acho que é muito importante nós guardarmos. Deus muda de ideia quando muda o coração do homem, seja para a bênção, seja para juízo. E o que vale é o último estado da pessoa, né? Aquilo que eu coloquei na introdução. Então, Deus também não tem prazer na morte de ninguém, antes prefere que o ímpio se converta dos seus maus caminhos e viva. E se o atalaia não avisar as pessoas, então é só, eu sou um atalaia, você é um atalaia. Se o atalaia não avisar as pessoas, eles morrerão na sua própria iniquidade, mas o sangue delas Deus demandará das mãos do atalaia. Ele se torna culpado perante Deus. Se o atalaia avisar as pessoas, né, por exemplo, você vai lá, prega, olha, você tem que se arrepender, porque sem arrependimento, sem Jesus Cristo, você não entra no céu. Se você não pregar e a pessoa for morta, ela morreu na sua própria iniquidade, mas Deus vai demandar a vida dele, vai demandar de mim e de você. Tá? Então, assim, mas se nós pregarmos e a pessoa nos converter, você, como atalaia, salvou a sua vida. Você não terá culpa do sangue dessa pessoa, caso ela venha a perecer nos seus pecados. Tá bom? Então, assim, só para explicar o que significa que Deus muda de ideia quando muda o coração. Então, é um trecho que eu não peguei, não está aí nesses slides, mas se Deus fala assim, se eu falar que eu vou edificar uma nação, que eu vou abençoar uma pessoa, que eu vou abençoar o justo, se ele se desviar dos seus caminhos, ou se essa nação vier a cometer perversidade diante de mim, então aquilo que eu falei que ia fazer, né, que ia abençoar, eu não vou mais fazer, antes eu vou trazer juízo, entendeu? Então, Deus fala assim para uma pessoa, eu vou te abençoar, desde que o coração daquela pessoa persevere em seguir os caminhos do Senhor, tá bom? Porque se ela se desviar, né, Deus provavelmente vai trazer o juízo sobre ela. Então, o que vale é o último estado da pessoa. Filho do homem, quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites e o constituir por seu atalaia, vendo ele que a espada vem sobre a terra, ele tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, ele ignorou, resolveu ignorar, né? O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia, olha só aquilo que eu comentei, mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei do atalaia. A ti, pois, ao filho do homem, eu te constituí por atalaia. Então é melhor você abrir a boca e falar para eles. Sobre a casa de Israel, tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Né? Nós todos fomos enviados pelo Senhor Jesus Cristo para pregarmos o evangelho do reino. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Mas nós fizemos o nosso papel de avisar, tá bom? Então Deus continua. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente você morrerá. Se você não falar isso para o perverso, se você não transmitir para ele a palavra de Deus, avisando que Deus vai matá-lo, ele morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei de ti. Mas se você falar ao perverso para avisar do seu caminho, para que ele se converta, ele não se converter do seu mau caminho, ele morrerá na sua própria iniquidade, mas você livrou a sua alma.
E ali, aquele trecho, né, que eu falei que Deus não tem prazer na morte de ninguém, isso está em Ezequiel 33:11. Então, certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Isso, para mim, a hora que eu li isso, a hora que eu entendi isso, que nem eu falei, me impactou, mudou a forma, né, como eu enxergo, né, tanto assim Deus quanto as pessoas, né, o que Deus quer que eu ore pelas pessoas, né? Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque a vez de morrer, ó casa de Israel. E aquilo que eu tinha comentado, né, que o que vale é o último estado da pessoa. Então, filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, da minha boca ouvirás as palavras e as avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não avisares, e nada disseres para advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da sua mão requererei. Mas se você avisar o perverso, né, é aquela história, mas você salvou a tua vida. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade. Então, assim, ó, agora vai falar do justo. Né, justo, a pessoa estava andando nos caminhos do Senhor. Se você quiser trocar justo por cristão, né, então, também quando o cristão se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não avisaste, no seu pecado morrerá. E as suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão requererei. No entanto, se tu avisares o justo para que não peque, ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, tu salvaste tua alma. Então, assim, o justo estava lá andando nos seus caminhos, se desviou dos caminhos do Senhor, morreu na sua iniquidade. Deus fala assim, ó, das suas justiças que praticara não serão lembradas. O que vale para Deus é o último estado da pessoa. A justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Quanto à perversidade do perverso, não cairá por ela no dia em que se converter da sua perversidade. Nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. O que vale para Deus é o último estado da pessoa, tá bom? Então, o resto da passagem vai comentar sobre isso também. Isso aqui é uma coisa que eu vi ali no livro de Ezequiel. Eu acho que todos aqui já ouviram aquele ditado popular que, assim, falando que Deus escreve certo por linhas tortas. Isso não só não está na Bíblia, como é antibíblico e Deus odeia isso, tá bom? Então, se você era do tipo de pessoa que fala assim, Deus escreve certo por linhas tortas, nunca mais fale isso. Agora você é indesculpável, tá bom? Então, Deus odeia isso. Deus escreve certo por linhas... Eu coloquei ali, ó, Deus sempre escreve certo por linhas retas, tá bom? Deus criticando, Deus falando do povo assim, no entanto, vocês dizem, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel. Então, Deus está indignado. Olha só o que Deus vai falar. Não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Mas ali no sublinhado, mais para frente. No entanto, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Não são os meus caminhos direito, ó casa de Israel, e não são os vossos caminhos tortuosos. Então, Deus está indignado. O povo está falando assim, o caminho do Senhor não é reto. Né, olha, Deus ali, como é que ele vai salvar o perverso? Como é que ele vai condenar o justo? O caminho do Senhor não é reto. Como assim meu caminho não é reto? Os caminhos de vocês é que são tortos. Os meus caminhos são sempre retos. Aí, mais uma vez, o povo falando, não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Todavia, vós dizeis, não é reto o caminho do Senhor, mas eu vos julgarei, cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. Então, Deus está indignado, porque o povo estava com essa história de falando que os caminhos do Senhor não são retos. Os caminhos do Senhor são retos, são sempre retos. E os caminhos do Senhor são retos e são bons para aquele que faz o bem. Né, profecia de Isaías, todo vale será aterrado, né, a respeito de João Batista, todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado. Então, o que Deus mais quer é endireitar os caminhos tortuosos das pessoas, tá bom? Então, Deus escreve reto por linhas, Deus escreve certo, perdão, por linhas retas. Os falsos profetas eu comentei bastante lá no livro do profeta Jeremias, tá bom? Então aqui está só para ficar de referência. Tem uma parte sobre as falsas profetisas que eu vou acrescentar no material, mas não necessariamente eu vou passar por esse, tá? Então Deus fala contra os falsos profetas e contra as falsas profetisas, que elas tinham uma atuação um pouquinho diferente, tá bom? Isso aqui é muito interessante, né? Então, como se não bastasse os ídolos fora, né, os ídolos exteriores, as pessoas adorarem suas imagens de escultura, Deus também denuncia, através do profeta Ezequiel, Deus revela ao profeta Ezequiel e fala assim, esses homens também têm ídolos dentro dos seus corações. Né? Então, né, os evangélicos, né, nós, né, assim, eu não gosto de dizer que eu sou evangélico, eu sempre falo que eu sou cristão. Né? Quando me perguntam o que você é, eu sou cristão. Uma pessoa às vezes fala assim, não entendi, como assim cristão? Né? Eu sou cristão. Cristão é um seguidor de Jesus Cristo, cristão é alguém que quer ser ou que é um discípulo de Jesus Cristo. Então, eu sou um cristão. Então, os cristãos teoricamente não adoram imagem de escultura, certo?
Mas Deus está falando assim, mas a pessoa pode ter ídolos dentro do coração dela. E se ela tiver os ídolos também dentro do seu coração, se ela vier me consultar, se ela vier consultar a mim através do profeta, eu vou responder, eu vou colocar na boca desse profeta coisas para enganar essa pessoa segundo os ídolos dela. Assim, Senhor, será que a pessoa quer ter uma Ferrari? Eu uso esse exemplo, tá? Se você tem uma Ferrari, não me leve a mal não, tá bom? Desde que o teu coração não esteja nisso. Senhor, eu queria tanto uma Ferrari, deixa eu ir lá orar com o pastor para saber se eu vou ganhar uma Ferrari. E Deus, através do pastor, fala assim, você vai ganhar uma Ferrari, sim. Pode gastar, pode pegar todo o seu dinheiro e dar de entrada na Ferrari, que eu vou te ajudar a pagar o restante das parcelas. Então, a pessoa pega a economia da vida inteira dela. Na época que liberaram a importação de carros, eu lembro que tinha uma pessoa que eu conhecia de vista, que ela vendeu 4 carros nacionais que ela tinha para comprar um carro importado. Então, uma idolatria, ali para uma BMW. Mas, assim, pode parecer meio estranha essa passagem, mas se você for olhar aquilo que acontece com o rei Acabe em 2 Reis 18, você vai entender. Então, Deus permite que venha um espírito de engano, fale através ali do profeta ou de um falso profeta para enganar aquela pessoa e o rei Acabe morreu numa dessas. Então, depois, se você quiser, você lê ali Ezequiel 14, esse trecho, e 2 Reis 18, para entender como assim, quando Deus engana a pessoa. Tá bom? Então, não é Deus que engana, Deus permite que um espírito de engano venha sobre aquele profeta, o falso profeta que está sendo consultado, Deus responde segundo os ídolos do coração daquela pessoa e a pessoa vai ficar presa ali no seu engano, tá bom? Os maus juízos de Deus contra as nações eu já comentei na aula do profeta Jeremias, eu deixei aqui só como referência para vocês. Promessas de restauração. Então aqui, é linda essa passagem, eu vou terminar com esse slide, e eu vou começar com esse aqui, depois eu pulo para que ele termine, tá bom? Então, lá em Jeremias, a gente viu algumas vezes, muitas vezes, Deus falou assim, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Ou Deus falou assim, vós sereis o meu povo, e eu serei o Deus de vocês. Então, aqui em Ezequiel, nós vamos ver as mesmas palavras. Por quê? Porque, que nem eu falei na aula de Jeremias, naquele momento, aquele povo que era para ser o povo de Deus, não era o povo de Deus. Deus está falando assim, vocês não são o meu povo, e eu não sou o Deus de vocês. O meu povo não se comporta dessa forma. O meu povo não adora esses ídolos. O meu povo não sacrifica os seus filhos para os falsos deuses. O meu povo não coloca abominações na minha casa. O meu povo não tem ídolos dentro dos seus corações. O meu povo não comete adultério. O meu povo não comete fornicação. O meu povo não comete roubo. O meu povo não comete suborno. Vocês não são meu povo, eu não sou o Deus de vocês. Mas a boa notícia que Deus fala é, dar-lhes-ei um só coração. Espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então Deus vai fazer uma cirurgia no coração das pessoas, tirar o coração de pedra, tirar esse monte de coisa ruim e colocar um coração de carne, um coração que consiga andar nos seus caminhos com a ajuda do Espírito Santo. Então quando eu fizer isso, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então, ali quando Deus engana ali o profeta e o idólatra, aquele teu ídolo do seu coração, e Deus vai trazendo iniquidade sobre eles, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Então, diz o Senhor Deus, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Quando? Quando eu limpar os ídolos de dentro do coração deles. Deus profetizando ainda, através de Ezequiel. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vocês serão o meu povo e eu serei o vosso Deus. Só voltando para o slide 36, por favor. Desculpa. 36. Então, eu vou terminar nesse slide aqui, tá bom? Promessa de restauração, Aquela aliança que Deus tinha com Abraão, Isaac e Jacó é o que motiva Deus a restaurar o povo. Então, farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações. Interessante, que então Israel se dividiu em reino do norte, reino do sul, Israel e Judá, e de fato, depois que Deus reuniu a Israel, Israel nunca mais se tornou duas nações. Hoje só existe uma nação chamada Israel, não existe uma nação chamada Israel e outra nação chamada Judá. E aí Deus vai limpar eles das transgressões, assim serão eles o meu povo e eu serei o seu Deus. E olha só isso, o meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e observarão. Se Deus está falando do milênio, se Deus está falando de Jesus Cristo, não sei, mas só sei que ele usou aqui o nome de Davi. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Será que quando Deus ressuscitar Davi, vai colocar ele como príncipe eterno para a casa de Israel? Não sei, sei lá. Farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua. Então Deus vai fazer uma nova aliança com o seu povo, que nem anunciado lá através de Jeremias,
obviamente através de Jesus Cristo, eu os estabelecerei e multiplicarei, porei o meu santuário no meio deles para sempre, assim como foi no deserto, assim como foi no começo. Olha só, o meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então essa é a promessa de restauração de Deus para o seu povo de Israel. Um dia eu serei de fato o Deus deles, eles serão de fato o meu povo. Eu vou colocar sobre eles um rei, um príncipe que vai reinar eternamente em justiça, um homem segundo o meu coração, seja Davi, seja o descendente de Davi, que é Jesus Cristo. Eu estarei no meio deles e eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E glória a Deus por isso, tá bom? Então, a aula que vem eu começo aqui a partir de Ezequiel 38. Então, a aula que vem eu vou tentar terminar o livro de Ezequiel e já começo o livro do profeta Daniel. E eu vou acrescentar slides aqui nesse material para os irmãos, né? Não vai dar tempo de eu passar por tudo, mas fica aí depois como referência, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Quem está disposto a ser um vaso novo, erga sua voz, vamos adorar a